Pronto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje temos aqui o Marcelo, CEO da Move. À frente já vamos explicar aqui um bocado o que é a Move e o que é o Marcelo e a empresa que está por trás e depois o que é a Operação K. Marcelo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. O Marcelo é uma pessoa aqui... Foi muito interessante como nós nos conhecermos. Eu conheci o projeto da Move muito no início, muito embrionário, e quase que acarinhei o projeto e achei o projeto incrível e introduzi na loucura dentro da empresa onde eu já estava e estava a trabalhar e confiei a 100% no trabalho da Move. Acho que fizemos ali um trabalho muito interessante. Mas antes de tudo, antes da Move e antes disto tudo, atrás do CEO existe um Marcelo, não é? Marcelo, se quiseres dar aqui um pequeno resumo que é o teu percurso profissional, toda essa experiência que tu tiveste no Brasil, essa transição para Portugal, o que é que vieste para Portugal fazer, explica aqui um bocadinho esse conceito, porque também tens aqui uma história por trás de profissionalismo bastante interessante e motivadora. Sim. Obrigado, Marco, pelo convite, né, teu podcast. Muito gosto de estar aqui. Essa a minha vivência, né, profissional, ela sempre foi... Nunca consegui trabalhar em nada que fosse fácil, né? Eu sou o tipo da pessoa o tipo do profissional que eu preciso ser desafiado constantemente. Eu acho que eu não consigo nunca ouvir tranquilidade, sabe? Quando tá tranquilo, tem alguma coisa que não está bem, não é? Eu também penso assim, quando as coisas estão a correr bem, dizer, para aí, está alguma coisa para acontecer. Tá tranquilo demais, alguma coisa vai acontecer. Aquela mesma sensação, sabe? Com a sensação que o cliente, tem muito tempo que o cliente não fala contigo. Sim. Aí tu fala assim, esse cliente tá muito tempo sem falar comigo, deixa eu ligar para ele para ver se tá tudo bem. Aí quando ele tá muito tempo sem falar contigo, tu liga para ele, não tá tão bem assim, ou seja... Já foi, né? Então, o que acontece? Durante muitos anos eu trabalhei em banco no Brasil, né? E banco é justamente essa rotina, né? Aquela sempre mesma coisa, né? Então, isso tem uma hora que eu não conseguia ser desafiado mais e eu queria ter como eu tenho uma veia muito grande de empreendedor, eu precisava empreender de alguma forma e por isso eu resolvi sair do banco. Na época eu abri uma empresa de telefonia, que prestava serviço para as empresas de telefonia no Brasil para vender plano corporativo, né? Nesse meio caminho, eu conheci o CEO da antiga empresa que eu uma das outras empresas que eu trabalhava, que é chamada Autocab, né? A Autocab era uma empresa de mobilidade. Eles desenvolveram um software que fazia geolocalização dos táxis e otimizava o processo inteiro das chamadas, né, de táxi, né? Na época, sim, a pessoa estava atrás do telefone e conseguia então, distribuir para o que estava melhor posicionado. Era tudo automatizado, o processo. E aí, o que acontece? Eu já estava vindo da... Tu aí já foi a primeira empresa que tiveste? Foi a primeira. Portanto, tu saíste do banco para abrir... Saí do banco para abrir essa empresa de telefonia, né? E nessa empresa de telefonia, o que eu fazia? Eu vendia linha telefônica para quem? Para táxi, né? Então eu vendia as linhas de telefone para o táxi. Lá no Brasil, uma companhia de táxi tem 200, 300 taxistas. Né? 400 taxistas e por aí vai. Então eu vendia plano corporativo para essas empresas de táxi. E no meio do caminho, o Dr. Fala, que era o CEO dessa empresa chamada Autocab, ele me viu fazendo uma palestra para 300 motoristas de táxi e falou assim, esse gajo, ele é bom no que faz. E aí ele quis me chamar para trabalhar com ele, né? Na época eu estava sendo aquela crise de 2008 para 2009, a coisa não estava boa, e eu achei uma boa oportunidade para justamente tirar um pouco da pressão que eu tinha na minha cabeça. Lei do engano, né? Então, ele me chamou para lá, eu falei assim, doutor Fala, eu aceito a tua proposta, mas eu quero ser único e exclusivamente vendedor. Não quero ter exclusividade, não quero ter nada. Só quero ser vendedor. Ele, tá bom, Marcelo, tu vai ser meu vendedor. Tá bem. O que aconteceu? Em 3 meses eu vendi um volume absurdo que nem ele acreditou. Ele falou assim, aí ele pegou, me liga dos Estados Unidos, liga da Inglaterra. Marcelo, tudo bem? Eu tenho um presente para te dar. Eu falei, o que, doutor Fala? Eu quero que tu seja o CEO da empresa no Brasil. Eu falei, não, não, doutor Fala, eu não quero, não, doutor Fala. Deixa eu aqui quieto, fazendo minha venda, ganhando comissão. Não, Marcelo, mas eu preciso que você me ajude a fazer isso. Eu falei, tá bom, doutor Fala, vem pra cá pra gente conversar. Ele vai, pega um avião,
Tipo, 2 dias depois, sai na Inglaterra, pega o avião, desembarca em São Paulo, me chama lá para conversar. Marcelo, quero que você seja o CEO da empresa para cuidar, preciso que você me ajude a fazer a empresa andar. Eu falei, tá bem. Me reuni com o contador, me reuni com os contabilistas, me reuni com o advogado, tudo. Quando a gente foi ver a empresa estava com um rombo financeiro gigante e estava precisando reerguer a empresa. Uhum. Ok? Estudamos o mercado e tudo mais, vimos que existia um gap gigantesco nesse nível de tecnologia e começamos a introduzir esse produto no Brasil. Resumindo a história, a empresa em um ano virou referência de mercado no Brasil, faturava muito dinheiro e eu fui levando a empresa até 2018, isso. Até 2018 foi quando o Dr. Fala acabou. Quase, né? Foi quando o Dr. Fala pegou e faleceu, né? Aí o Dr. Fala faleceu, acabou, teve uma 2018, não minto, desculpa, foi 2014. Okay. O Dr. Fala faleceu, infelizmente, aí acabou assumindo a família, houve certo atrito na época com a equipe que acabou assumindo, não fazia muito sentido mais a situação para mim, houve um certo impacto do falecimento dele, eu era muito próximo dele, e aí surgiu a oportunidade para eu ir para uma outra empresa chamada UAPA, né, que a UAPA era uma empresa similar à Uber, só que voltada para o mundo corporativo, né? Então, o que eles faziam? Eles vendiam a solução corporativa de mobilidade para as companhias, para as empresas. Como é que funcionava no Brasil na época o táxi, né? O táxi no Brasil na época funcionava tipo assim, eu te dava um bolo de papel, que era um voucher, e o funcionário, à medida que ele ia precisando do táxi, ele ia preenchendo o voucher. Qual o grande problema disso? Aquilo era um cheque em branco. Então, acabava acontecendo muitas vezes do funcionário fazer uma parceria. Ah, Marco, tu é meu funcionário, ok. Ó, a corrida deu 50. Ah, Marco, bota aí 70 e me dá o troco. Então, existia muito isso. Então, o que acontecia? As empresas gastavam muito dinheiro. E a UAPA deu a solução para isso, né? Que era, ela automatizou esse processo inteiro de forma eletrônica e os custos da empresa de cara, só de implementar, caía em 30%. Porque passava a ser tudo 100% controlado, né? Uhum. Eu entrei na empresa... Sim, só aí limitava a ineficiência que havia nessas cobranças. E fora a otimização do processo, por aí vai. Né? Quando foi em 2015, eu fui convidado para ir para a empresa em 2014, e o intuito era, a empresa estava muito focada em cooperativas de táxi também, né? E para poder fazer a empresa crescer, tu tinha que descentralizar esses serviços das companhias de táxi, porque a companhia de táxi pagava uma comissão muito pequena para a empresa, e a ideia era seguir na mesma linha do Uber, que era o quê? Botar motorista autônomo. E esse motorista autônomo acabava pagando... Querias saltar o intermediário. Saltar o intermediário e direto o motorista, e o motorista pagava um valor maior e ele não precisava pagar a cooperativa. Resumindo a história. Em 2014, nós tínhamos, sei lá, 1.000 taxistas autônomos. E a empresa faturava pouco. Quando foi 6 meses depois, eu implementei a descentralização das cooperativas. Nós já tínhamos 100 mil taxistas e a empresa estava faturando quase 2, 3 vezes mais, né? E foi esse mercado, foi isso que eu fiz. Então, o meu trabalho no Brasil era justamente pulverizar a UAPA a nível empresarial no Brasil inteiro, criar a ramificação, montar a operação inteira desses motoristas e fazer a empresa crescer, né? Automaticamente, tu tirava a necessidade da empresa depender de cooperativa e dependia só do taxista final. O taxista ficava feliz porque ele ganhava mais, não precisava pagar a cooperativa e nós ganhávamos mais porque automaticamente o taxista acabava pagando um pouco a única mais. Coisa todo mundo ganhava. Toda a gente ganhava, todo mundo ganhava. Eliminava-se ali quem revendia o serviço e... pronto, e essa margem ficava, se calhar, distribuindo de empresa e o final, não é? Positivo. E nisso, o que acabava acontecendo? A gente criou uma ramificação muito grande no Brasil de motoristas, a eficiência melhorou de forma absurda e foi andando. Nesse meio do caminho, começaram a aparecer o quê? A Uber no Brasil, a 99, que é a Didi, por aí vai. Eu me afastei acabei me afastando, desculpa. E o mercado começou a ficar mais apertado, né? E uma das formas também de rentabilizar um pouco mais a empresa era justamente fazendo o quê?
em vez de pagar o motorista na conta, né, era pagar o motorista no cartão pré-pago, ou no cartão, como se fosse um cartão presente, né? E tu ganhava um prazo um pouco maior de liquidação desse valor para o motorista, né? E foi quando veio nesse aqui, só para contextualizar um bocadinho, nós estamos a dar alguns exemplos do Brasil, porque aqui há algumas coisas que no Brasil são muito importantes. Só esse tempo do receber, assim, estamos a falar de uma realidade que não tem nada a ver com a realidade europeia, não é? E isso da pessoa poder receber antes ou poder receber depois, essa questão do pagamento, a questão do dinheiro, isso é, só para contextualizarmos, por exemplo, nós aqui em Portugal, nós temos o dinheiro na conta, portanto, o nosso dinheiro não mexe muito, não perde muito valor, quer dizer, não, até este ano não vinha perdendo muito valor, portanto, era um bocado indiferente. Uma empresa devia aqui, mas depois o fornecedor, mas nós devíamos ao fornecedor e tal. Pá, e aquilo ajustava a ser um bocado indiferente. Nós recebemos hoje ou daqui a 3 meses, retirando aqui a questão da liquidez, mas o dinheiro, pá, os mesmos 1000 euros valiam quase a mesma coisa. No Brasil já não é bem assim. Não é. E lá, o motorista... Estamos a falar que lá as contas bancárias têm... Vocês têm lá o CDI, não é? CDI, e aquilo, tipo, o dinheiro na conta parado rende o CDI. Muitos bancos fazem... Portanto, o dinheiro está parado na conta, está a render... Sim. Para ter uma ideia, e nesse mundo taxista, o taxista por si só ele sempre vive endividado, né? Então ele acaba tendo que... Ele paga para trabalhar. Por que ele paga para trabalhar? Porque ele tem que primeiro pagar o carro, depois paga a gasolina, depois paga não sei o que, para depois receber. Exatamente. E como é que funciona? funciona? Trabalhar para alguém, só recebe no final do mês. Só recebe daqui a 30 dias, né? Ou seja, imagina, fechei o contrato com a tua empresa, tu vai negociar comigo, ó, eu pago para você 30 dias depois que eu recebi a fatura. Ok. Só que o motorista, ele não tem como esperar 30 dias, ele precisa botar gasolina agora. Então o que ele fazia? Ele se submetia a um deságio de 10%, 10 a 30% do valor que ele recebia para poder ter o dinheiro na hora. E quando nós implementamos o APA na época, esses 30% caiu para 10%. É brutal. Ou seja, tudo se encaixava, percebeu? E uma das formas de nós fazermos o pagamento era justamente o cartão. Foi quando veio a Move, na época era Flash Courier, né? Que, como é que eu fazia? Para poder eu entregar esse cartão para o motorista, eu precisava de uma empresa que fabricava, fazia o fábrico do cartão e fazia a entrega desse cartão, que era a Flash Courier, né? Ou seja, na época, imagina, eu expedia 40 mil cartões por mês, né? Então eu acabava sendo um cliente com certa relevância lá. Até porque se calhar tinhas também sempre novas pessoas a entrar. Todo mês, toda hora. Então tinha um turnover gigante de motorista, o motorista entrava e saía, e todo mês tinha que botar, entrar e sair motorista. Então tinha uma reposição muito grande com isso, né? E nesse meio do caminho eu acabei falando muito com o CEO da empresa, né? Que era o Guilherme Giuliani, né? E nós trocávamos muita ideia na época, né? Ele era meu fornecedor e eu era o cliente, né? E nós trocávamos muita ideia de pensando como é que poderia solucionar as coisas, por aí vai. E acabou que a gente sempre interagia. Eu sempre interagia com ele. Quando chegou no final de 2018, acho que no final de 2018, a empresa já chegou, a UAPA começou a chegar numa situação onde ela estava sendo muito pressionada por outras transportadoras, por outras empresas de transporte, né? Uber, 99, por aí vai. Que essas empresas chegaram aqui com uma tecnologia. Para elas é muito mais barato ter tecnologia. Um caminhão de dinheiro. Com um caminhão de dinheiro sempre. Ainda hoje é assim, não é? Ainda hoje a Uber não gera cash flow positivo, portanto, ainda hoje é uma empresa feita para aumentar a capacidade, não é? E é difícil concorrer com essas empresas. E enquanto você tem lá, imagina, um concorrente com um bolso sem fundo, é verdade. Lá não era essa situação. Nós temos, por exemplo, nós fomos contextualizar, nós temos outras empresas assim, por exemplo, nós no mercado do varejo mundial temos, por exemplo, a Amazon, que teve 10 anos ou 15 anos sempre a derreter dinheiro até ser o que é hoje, para hoje dar dinheiro. E às vezes para empresas nacionais ou regionais é impossível competir com isso. Sim. E então esse foi um dos grandes problemas. Então começou a ter uma série que precisava fazer ajustes financeiros. Chegou num ponto em que eu, como profissional da empresa, já estava numa estabilidade muito grande. Eu não tinha, por mais que nós quiséssemos, não tinha por onde crescer, e começou a ter essa necessidade de buscar uma coisa nova, né? Como profissional também. Nesse meio do caminho, tava uma situação muito de instabilidade no Brasil. Surgiu a oportunidade de vir para Portugal. A minha esposa é portuguesa.
até mesmo já pensando um pouco na família, segurança, por aí vai. Fizemos alguns planejamentos e vimos que... E aí, nisso, né, nós vimos que Portugal tinha um mercado muito atrativo para o ramo de entrega, né? Transporte, que existia um certo déficit. Né? Sim, existia aqui alguma arbitragem, né? Para se poder ganhar. Só que qual foi o engraçado? É que, como na época muitas empresas não tinham tanto engajamento tecnológico, toda a pesquisa que eu fiz... Eu acho que até nenhuma tinha. Isso a gente está falando de 2019, né? E aí, o que acontece? Todos os estudos que eu fiz foi completamente furado, né? Aí tudo bem, nisso eu saí Mas aqui contextualizando, eu queria se calhar aqui fazer algumas perguntas, não é? Primeiro tu passas de ser essa pessoa que sempre liderou empresas e projetos de dimensão elevada, não é? Essa tomada de decisão de vir para Portugal foi só uma questão familiar. Desafio empresarial, porque acaba por ser uma dimensão muito diferente. Hoje ter uma empresa no Brasil e em Portugal não tem nada a ver, não é? Marco, quando eu vim para cá, eu não estava pensando em trabalho ou nada disso. Eu estava pensando em vir para cá. Noutra fase. Eu estava pensando em vir para cá para poder ter um pouco mais de tranquilidade com a minha família, dar segurança para minha família, dar um pouco mais de estabilidade para ela. E esse foi o pensamento de eu vir para cá, né? O Brasil estava numa pressão muito grande de tudo, né? Eu também, pelo meu histórico de posição, até mesmo para eu poder me reenquadrar numa outra empresa, ia ter um pouco mais de atrito, percebeu? Porque por bem ou por mal, eu já estava inserido no mercado, eu era CEO de uma empresa, tinha sido CEO de outra empresa. E aí, quando eu resolvi vir para cá, para o Brasil, para Portugal, eu falei, vamos embora, vamos ver o que vai dar e seja o que Deus quiser. Sou um cara teoricamente inteligente, eu acho, né? Eu sei aonde eu sei que eu posso fazer. Independente de qualquer coisa, eu ia fazer o meu negócio, independente de qualquer coisa. Só que nisso, peguei e falei assim, saí da outra empresa e anunciei no LinkedIn, dizendo, pessoal, obrigado por todos os meus colegas, amigos que trabalham comigo, ensinando. Tá bom. No que eu fiz esse anúncio, mais 4 empresas vieram falar comigo. Falei, não. Não, de novo. Faz isso. Eu tô querendo ir pra Portugal, ficar quieto, comer lá, tomar meu vinho, comer um pouquinho de bacalhau, trabalhar só um pouquinho. Nisso o Guilherme me pegou e falou assim, Marcelo, preciso falar contigo. Falei, tá bom. Encontrei com o César Panda, que era o CEO da Levo na época, que era uma das empresas do grupo, né? E aí o Guilherme falou assim, Marcelo, eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, sim, me leva junto contigo para Portugal. Falei, nossa. Falei, pô, Guilherme, mas eu trabalhava com mobilidade, não trabalhava com entrega. Mas quase a mesma coisa. Tu levava uma pessoa de um ponto pro outro, tu leva a mercadoria de um ponto pro outro. Falei, tá, faz sentido, né? Só que o projeto, inicialmente, da Levo era trazer para cá mobilidade com mota, né? Só que aqui, na época, o mercado era 100% delivery, não de entrega de mercadoria. Sim. E um pouco antes de eu vir, mudou a estratégia toda, não vai levar a Move para lá. Só que uma coisa é você levar uma startup, outra coisa é você levar a empresa, né, para cá. Trazer a empresa, o nome da empresa. Então, a carga era infinitamente maior, né? Mais exigência, né? Para objetivos, crescimentos. Tudo. E se calhar depois também, como tu disseste, fizeste vários estudos para Portugal, não é? Sim. E todos vieram furados. Portanto, se calhar a realidade que a empresa tinha lá veio para cá e não era uma realidade tudo furado, diferente. Tudo furado. Isso antes da pandemia, né? Final de 2018. E aí... Ao contrário, acontece a mesma coisa. Por exemplo, na empresa onde nós nos conhecemos, nós tínhamos serviço no Brasil e nós trabalhamos lá 2, 3 anos e depois fomos desligando porque aquilo é uma realidade que não tem nada a ver com a nossa. Sim. Sim. E ao contrário também acontece. E então o que aconteceu? Quando ele conversou comigo, meio que não acreditei, né? Falei, eu tava indo para lá apostar, tô indo para lá com um desafio gigantesco, né? Mas também com uma estabilidade muito boa, porque eu tô vindo para cá empregado com um projeto. Isso né? É muito bom. Ok. É muito bom. O projeto podia dar certo, podia dar errado. Claro. Né? E uma das coisas que eu falo muito, que eu agradeço muito, é que o Guilherme, se ele bota uma coisa na cabeça, ele segue até o final, independente se vai dar certo ou se vai dar errado.
ele botou isso, ele pegou, apertou tua mão, acabou. É aquilo, vai até o final. E aí nós fizemos todo o planejamento, um budget durante um determinado período de tempo e por aí vai. Só que isso aconteceu antes da pandemia, né? Quando chegou aqui, explodiu a pandemia, Marco, aí eu, tudo bem, vim para cá com um projeto... Queres explicar se calhar agora um bocadinho o que é a Move? Sim. Ou o que é que a Move trouxe no início e depois se calhar explicar esses desafios, essa evolução e paramos se calhar ao dia de hoje para explicar também às pessoas que estão lá em casa para perceberem o que é o conceito e o que é que a Move também traz ao mercado. Sim. Não é? Quando o projeto da Move se concretizou, né? Não, ok, vamos para Portugal, vamos levar a Move, vamos abrir a Europa por Portugal. Tá bom. Por que abrir a Europa por Portugal? Por que não pela Espanha? Primeiro, a língua, proximidade, sinergia, uma série de coisas. Custo era muito mais barato nós iniciarmos por aqui do que por um outro país. Então tinha uma série de estratégias e nós vimos que era possível atacar o mercado aqui de uma forma similar ao que nós fazíamos no Brasil, com a expertise que nós tínhamos no Brasil, né? Qual era a ideia? Trazer tudo que nós tínhamos de tecnologia do Brasil para cá. O que aconteceu? Explodiu a pandemia. Quando explodiu a pandemia, nós começamos a ver que o que nós tínhamos de sistema no Brasil não cabia para Portugal, né? Porque a empresa também, lá no Brasil, por causa da pandemia, também estava sofrendo uma pressão muito grande, também de ter que se readaptar a tudo isso. Ou seja, ele estava se readaptando de lá e eu estava tendo que me readaptar daqui. E meio que eu trabalhei meio que de forma autônoma aqui em Portugal, né? Desenvolvendo tudo, do início ao fim, para poder fazer aqui a coisa acontecer. Eu não tinha como contar com a ajuda do Brasil, até mesmo porque o Brasil estava com um problema monstruoso lá. Então eu tinha que dar meu jeito aqui. E o que eu fiz nesses 6 primeiros meses? Foi entender como é que funcionava o mercado realmente funcionava, entender quais eram os gaps de mercado. Uma das coisas que eu vi que os sistemas das transportadoras eram muito ruins. Sim. Eram muito ruins na época, né? Ainda são agora, né? Não tinha um dashboard adequado, não tinha uma série de coisas, não tinha informação, era muito disperso. E até é entendível porque para uma empresa dessa grande se mexer é muito mais difícil do que uma empresa que está crescendo agora. Então o que eu fiz? Eu peguei... qual foi a ideia? Eu peguei todos os gaps que tinham tecnológicos e fiquei dentro de casa desenvolvendo esses gaps todos. Um sistema que agregasse tudo isso, né? Que conseguisse juntar várias transportadoras, que te desse uma informação fácil. Sim, muito basicamente, para as pessoas perceberem, basicamente tu tinhas uma plataforma, tinhas um site, digamos assim, onde as pessoas tinham as suas recolhas, colocavam na plataforma e a Move vinha recolher e depois por trás a Move selecionava o melhor transportador, o melhor pacote ou a melhor oferta possível no mercado com os contratos que vocês tinham com as transportadoras. Isso. É? Então era uma otimização de processo. Era, em vez da minha empresa, lá sei, ter contratos com o CTT, o DHL, o PS, e depois eu tinha que andar a ver mandar uma encomenda para a Bélgica. Qual é que é o mais barato? Não, assim eu entrego a uma empresa e essa empresa depois automaticamente. E não só isso também, né, Marco? Era o back-office, né? Então, que é o quê? Não é só... imagina, uma empresa hoje, ela tem 4 transportadoras, ela tem que gerenciar 4 transportadoras e tem que ter um funcionário para poder gerenciar 4 transportadoras. Certo. Na Move, não. O que é que a gente fez? A gente pegava, colocava tudo isso dentro de um pacote, onde por trás, quem gerenciava as transportadoras éramos nós, quem cuidava das transportadoras éramos nós. Ou seja, tu só falava com uma pessoa. Sim, e só pagava para uma empresa. Né? E o restante todo, quem fazíamos eram nós. Ok. Otimizava o trabalho de lá de cá. Digamos lá, todo mundo ganhava nessa história. Só que o que aconteceu? Quando nós arrancamos com a ideia de Next Day Delivery. Só que qual é o problema do Next Day Delivery? É porque todo mundo fazia Next Day Delivery. Não tinha diferença nenhuma. Eu me lembro até hoje, muito engraçado, o primeiro cliente que eu liguei, um dos primeiros clientes que eu falei consigo, na época, né? Eu acho que tu deve ter passado na tua cabeça, mas quem é esse maluco querendo Quando veio falar comigo? Pá, eu vou-te explicar. Quando vieste falar comigo, quando nós nos reunimos, e eu pensei logo no passo seguinte, que era... isto é que é importante também para os próprios empreendedores perceberem, que é as empresas têm sucesso quando nós entramos e resolvemos um problema a um cliente. Isto é, se eu vou reunir com alguém para apresentar o meu projeto, não é só eu chegar lá e apresentar o meu projeto, é eu chegar lá e conseguir detectar o problema e apresentar-lhe a solução. Sim. Isto é uma arte de nós vendermos, nós apresentarmos um produto, um projeto, é tentarmos liquidar o problema daquela pessoa. E na altura,
um dos meus grandes dilemas que nós tínhamos lá era, nós tínhamos tanta variação de produto, tanto envio, tanta loucura, e eu sempre tive essa percepção. Eu penso assim, sempre trabalhamos numa empresa onde eu tenho que aproveitar os recursos que tenho. Então, se eu só tenho um trabalhador para ali e não posso ter dois, só há uma coisa que eu posso mudar, eu tenho que evoluir tecnologicamente. Então tu apareceste-me com uma solução, né? Na altura, chegaste na altura certa, que é, nós estávamos a desenvolver um ERP novo para a empresa, que ia ter um software novo, íamos ter gestão de picking, íamos ter envios e tudo mais, e nem foi pela solução do transporte, nem pelo mais barato, não é? Não era, porque nós no e-commerce e nos envios, apesar de já ser uma fatia muito larga, o que é que eu quero? Eu quero uma transportadora que entregue ao meu cliente, é o que eu quero. Depois, se são 3 euros, se não são 3 euros, são 3,20 €, eu facilmente, num cliente que compra 1000 euros, eu meto os 20 cêntimos ao cliente e eu consigo imputar perfeitamente o custo ao cliente. O que é que eu quero? Eu quero uma solução para potenciar, porque quando nós estávamos numa empresa em crescimento, portanto era cada vez mais. Então eu já estava a pensar no futuro, que é, e se eu pegar no Marcelo, pegar no software que ele traz e fundir com o meu, que foi o que nós fizemos. Sim. Nós pegamos, só para perceberem aqui a diferença da logística, o que nós fazíamos e o que nós passamos a fazer. Antigamente, nós recebemos uma encomenda online, não é? Nós processávamos a fatura, manualmente selecionávamos na transportadora que quiséssemos, na DHL ou no que fosse, registávamos lá o pedido, aquilo imprimia a etiqueta e nós íamos ao armazém com a fatura e a etiqueta e o armazém metia, colava a etiqueta. Uhum. Pronto, tudo porreiro, não é? Agora imaginem o trabalho disto para fazer uma encomenda, o trabalho que isto deu num envio de um produto que o cliente pagou 5 euros. Façam a conta, não é? E vejam o tempo que as pessoas perderam neste processo e quanto é que o envio efetivamente ganhamos no envio. Uhum. É um negócio que não fazia sentido. Sim. Então o que a Move trouxe na altura? Ok, eu posso... Nós chegamos ao ponto de o meu cliente fazia uma encomenda online, não é? Ela caía no meu sistema, automaticamente ia para o picking. Não lembro lutas de horas que nós tivemos para desenvolver isto. Sim. Nós picávamos o produto e aquilo automaticamente se a etiqueta. Vejam lá a diferença. Sim, não, e já tudo planejado, segmentado. Esse produto vai para uma empresa tal e por aí vai. Tudo automatizado, onde a produtividade cresceu de forma absurda, né? Incrível, então, incrível. não teve... Logicamente que temos aqui as dores de mudar de software, as dores de... essas dores existem, não é? Logicamente. Mas era algo que depois de estar implementado, nós tanto fazíamos 100 como 200 encomendas que, aquilo era sempre andar. A nossa maior limitação era sempre a questão que as transportadoras, mesmo cá, ainda a solução não é fácil, pois são aqueles volumes muito grandes e que aí depois é muito mais difícil arranjar solução para isso, não é? Mas, pelo menos para as mercadorias pequeninas, não foi um impacto muito grande. Marco, até hoje, os envios de grandes volumes é complicado, porque as próprias transportadoras não estão preparadas. E cada vez mais elas estão... Se calhar nunca vão estar preparadas. Nós vemos o caso, só aqui para dar um comparativo. Nós se formos ver as grandes empresas de comércio, que é por exemplo uma Amazon, ela tem limitações nos volumes, eles não aceitam produtos que sejam fora de medida, não aceitam isso. Não cabe numa Europalete, nós não vendemos. Sim. Não, o próprio sorter não admite isso. Percebeu? Então, por exemplo, essa semana estava tendo reunião com vários transportadores diferentes e cada vez mais eles estão reduzindo o tamanho máximo, né? E botando regras para quando o produto é acima de uma determinada medida. Por exemplo, a DPD não leva mais acima de 30 quilos. A FedEx, se levar acima de 30 quilos, vai te imputar uma multa de não sei quanto. E por aí vai. Então, por exemplo... Isso é importante para as pessoas lá em casa, também para as pessoas que desenvolvem os produtos, que a logística é muito importante. Sim. Não adianta só, eu tenho este, lá sei. Eu vendo móveis e agora não me importo. Eu quero que o móvel seja bonito. Marco, há que ter outras preocupações, né? O grande problema é o seguinte, por exemplo, se você é um empreendedor, eu estou lançando um site, vou vender um determinado produto. Uma coisa é tu vender um produto pequeno. Uma outra coisa é tu vender uma série de produtos que não tem medidas certas. E o que acontece? O que eu falo muito até para meus clientes tu tem que se preocupar em vender. O resto quem tem que se preocupar sou eu. Por quê? O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar de pegar o teu produto, independente de qual que é,
e pegar esse produto e levar para o teu cliente final e você não ser impactado com sobretaxa, com supertaxa, o que quer que seja. Isso é um problema meu para eu gerenciar para poder te atender da melhor forma possível. Sim, mas sou o empreendedor internamente, perceber que eu posso construir este produto e em vez de ele ter 1,80 m, por exemplo, eu posso dividi-lo em dois e eu vou ganhar muita eficiência no armazenamento, na expedição, no envio. Quer dizer, pensar isto já ajuda. A priori. Não, e outra, não é só isso também, porque imagina que tu tá com esse problema na mão, né? Quem vai ter que gerenciar esse problema todo é você. Só que, por exemplo, tu vai estar com um contrato só na mão de transportadora. E tu vai sempre ficar refém a essa transportadora. Eu tenho 2 transportadores, então. Tu vai ter que ficar gerenciando 2 transportadores. Porque daqui a pouco vai aparecer um outro problema para você. Tu vai acabar tendo que estar com 3 transportadoras. Aí tu vai ficar gerenciando 3 transportadoras. Ou seja, eu acho que onde nós trabalhávamos, eu cheguei ao ponto de ter, salvo erro, eram para aí 6 ou 7 transportadoras. Porque depois era para a Espanha, era uma, quantas para a França era outra. Quantas pessoas para poder gerenciar isso? Era uma, mas era para aquele volume de negócio, não é? Sim. Se aumentasse o volume, já não dava. Nós já estávamos nesse ponto já de quase ruptura. Pois. E também nós implementamos ali fim de Covid. Portanto, nós já introduzimos aonde o e-commerce deu um boom e esse tipo de encomendas. Sim. Então qual era a ideia, né? Quando nós começamos, inclusive, a trabalhar, era justamente esse tipo de solução. Qual era o problema maior? É que era tudo Next Day Delivery. Next Day Delivery, todo mundo fazia Next Day Delivery, né? E era muito difícil de você conseguir vender isso, porque o que é que eu vou vender? Vou vender entrega no dia seguinte. Não, tá bom, mas qual a diferença? Não, mas o sistema faz isso e isso. Tá bom, mas custa quanto? Custa tanto. O valor que o cliente pagava para a transportadora direta era mais barato do que eu tinha de custo com a transportadora na época, né? Então o valor que o cliente pagava, por exemplo, para o CTT era mais barato do que eu pagava para o CTT. Só que ainda tinha que colocar uma margem em cima. Ou seja, ia ficar caríssimo o preço e aí o cliente não ia querer realmente pagar porque ia ficar completamente fora do mercado. Sentido, né? Até para fechar a negociação contigo, eu tive que quase que tirar a margem de um monte de coisa para poder fechar e fazer também. Também estavas numa altura, assim, as empresas também negociam, as empresas de transporte também negociam um bocado por volume. Sim. Porque eu tenho um preço, por exemplo, lembro-me quando bateu a pandemia, nós aumentamos tranquilamente 10 vezes os envios diários para o segmento de e-commerce de baixo volume. E era mais fácil negociar com as transportadoras. Claro. Uma coisa é vir buscar 10, outra coisa é vir buscar Agora, 100. tu imagina, eu tava iniciando a empresa, eu tava arrancar a empresa, tinha volume quanto? 0. Claro. Enquanto tu tinha 300, o teu valor era muito menor do que o meu de custo, né? Exatamente. Então, isso foi um dos maiores impactos que nós tivemos na época. E não é só isso, e assim, tu acabas por ser uma ameaça para eles, à primeira vista. Porque não faz sentido, não é? Mas sim. O Marco, eu era uma ameaça para eles, porque quem era o Marcelo? O Marcelo não é o Marcelo. Não, tem a Move por trás. A Move é gigantesca, tanto que uma das primeiras reportagens que tivemos, até no Valor Econômico, se não me engano, no Valor Econômico ou outro jornal daqui, Jornal do Comércio, se não me engano, qual era o tema? Gigante logística do Brasil vem para ver se está lá em Portugal. Cara, todos os diretores de transportadores que olhavam aquilo lá, estavam olhando aquilo lá, ficava assim, nossa, tem um problema. E quem ia querer se associar a mim? Ninguém. Ou então, se ia se associar, tá bom. Mas vinha com um preço lá em cima. Tudo bem. É da vida. Vamos arrancar, vamos aprender, por aí vai. Que isso também, isso é um pensamento um bocado mediocre, não é? Porque imagina, quer dizer, se tivesse... Marco, na verdade, o que eu seria? Eu seria um vendedor especializado para eles. Sim. Não, mas imagina que a Move lembrava-se, acordava de manhã e vinha aí com uma operação brutal e começava a mapear todos com carros próprios e não sei o quê. Não é? Era essa a única ameaça que eles podiam pensar. Sim, mas tipo assim, eu ia tá dando murro em ponto de faca. Era possível fazer isso? Era possível fazer isso, sim. Mas o que acontece? A empresa por si só... Mas não era essa o business plan? Não. A empresa por si só, ela é extremamente pautada, comedida e planejada. Isso é o cerne da empresa no Brasil. Nós nunca tivemos aquele pensamento de startup. Vamos torrar fortunas de dinheiro para fazer a empresa... Não. Vamos trabalhar hoje, bota um tijolo, depois bota outro tijolo, depois bota outro tijolo e por aí vai. Né? Então, e foi assim que nós fomos crescendo. Aquela filosofia, eu compro um, vendo, pego na margem, compro dois e por aí vai. Essa era a ideia. Vamos crescendo e se der certo, deu, ok, vamos em frente. O que aconteceu? Novembro para dezembro, não estava andando bem a situação do Next Day Delivery
Nisso eu já estava ficando muito estressado, muito preocupado. Foi quando no Brasil, o Brasil lançou o Same-Day Delivery, né? O que era o Same-Day Delivery, né? Que era uma das tecnologias que nós tínhamos. O cliente comprava e ele imediatamente recebia a mercadoria dele. Tipo, no Brasil já foi uma explosão isso. Tu imagina, pandemia, todo mundo fechado em casa. Preciso comprar. No que eu acabei de comprar, eu já recebo. Tipo, horas depois de diferença. Nisso me lembro até hoje, né? Eu liguei para o diretor de uma empresa que é cliente minha até hoje. Me lembro até hoje. Falei, ô, doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem, doutor? Meu nome é Marcelo, eu sou da empresa Move, eu tenho um serviço para te oferecer. Ah, pois não. Não, o meu sistema é maravilhoso, faz isso, 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 e eu faço entrega para você no dia seguinte. Mas quanto? Tanto? Ele, não, para, meu preço é mais barato que o teu. Eu não quero. Falei, nossa. Desliguei o telefone já assim, né? Olhando para baixo. E aí liguei pro Brasil, falei com o diretor de operação do Brasil, o Andrés. Andrés, aconteceu isso, isso, isso. Ele, Marcelo, faz o seguinte, pega um produto novo que a gente tá aqui, que é o Same-Day Delivery, liga para ele de volta e oferece esse produto. Amigo, peguei o produto, ele me explicou o produto que estava sendo feito no Brasil, né? Como é que funcionava a rotina. Liguei para esse mesmo diretor dessa outra empresa que me desligou em 10 minutos. A primeira conversa durou 10 minutos. A segunda conversa, que era sobre Same-Day Delivery, durou 1h10. Amigo, tu imagina, uma rede de lojas, todas fechadas, querendo vender, as pessoas querendo comprar. Qual era o melhor modelo de negócio na época? Era fazer entrega imediata. Exatamente. Ninguém tinha isso. O que acontece? O que a gente fez? Apresentei para ele, ele falou, não acredito que vai fazer isso. Falei, eu faço. Amigo, tinha, sei lá, tinha acabado de limpar a empresa. Nós tivemos esse serviço, não é? Já, sim. Nós só trabalhámos com esse serviço, apesar que enquanto nós estávamos lá, portanto, até eu sair, acho que ninguém sabia que nós fazíamos isso. Entrava na malha e eu entregava até junto. Porque nós, como estávamos aqui numa reestruturação interna, não fazia sentido nós dizermos, olha, entrega no mesmo dia, quando nós internamente não conseguimos ter pronto no mesmo dia. Sim. Apesar da transportadora entregar no mesmo dia. Sim. Mas nós estávamos a trabalhar para que um dia nós tivéssemos essa entrega no mesmo dia. E outra, essa empresa é uma empresa de cosmético, né? Então era muito mais rápido e eles fazerem essas preparações inteiras. Já estava ali pronto. Já estava lá, né? Mas às vezes eram encomendas logisticamente eram eu sei. Eram complexas. E aí qual foi a teste? E nós fizemos um dia, eu falei assim, ó, deixa eu fazer um dia de teste para você, né? Ele me deu 50 entregas. Aí me lembro até hoje, pegou eu, meu cunhado na época, a gente saiu com o carro e a gente ficou lá de 8 da manhã até as 6 da tarde para entregar 50 entregas. Eu rodei meio mundo de lugar. Eu rodei muito, eu saí Porto, Maia, Gaia, mas eu entreguei no final do dia as 50 entregas. Aí eu falei pra ele, ó, consegui entregar. Ele, tá bom. A semana que vem, então vamos começar a brincar semana que vem. Eu falei, tá bem. Fizemos mais um teste, também correu bem. Tá bom. Nisso começamos a fazer as integrações do sistema, né? Nós tivemos o sistema do Brasil, com aplicação por GPS, tudo que tu imaginar, roteirização automática, mas era uma tecnologia do Brasil que eu trouxe para cá, né? Não tinha essa tecnologia para poder implementar isso com a velocidade que eu precisava. Ok. Fomos fazer a implementação, o que aconteceu? O sistema não funcionava. O que acontece? Vamos lá. Eu precisava fazer a coisa acontecer. Então a roteirização era feita por Google na época. Né? Então pegava tudo que entrava via API, entrava por API marrenca, eu tinha que fazer a roteirização pro Google, era coisa de maluco, eu tinha que chegar, tipo assim, a operação começava às 8 da manhã, eu tinha que chegar lá às 6 para poder conseguir dar tempo de roteirizar tudo e separar. Todos os códigos todos ali. E aí, qual foi o problema todo na época, né? É que eu tinha um carro, o volume veio, esse carro ficou ocupado, daqui a pouco ele liberou mais. Opa, eu tenho que pegar mais um carro, né? Aí você ia ter 2 carros, daqui a pouco veio mais. Caramba, e agora? Eu vou alugar mais o carro? Não vou ganhar dinheiro nenhum. O que a gente fez? Qual era a população que estava parada na época? Motorista de Uber. Não existia corrida de Uber. O motorista estava lá com o carro, parado, precisando fazer dinheiro, tudo. O que eu fazia? O que a gente fez? Peguei aquele volume todo de entrega, chamei esses motoristas todos que estavam parados, estavam precisando ganhar dinheiro, mandava falar para ele assim, ó, tem aqui 40 entregas para você. Vou te pagar tanto. Com esse tanto, o cara ia trabalhar, sei lá, 2, 3 horas, ele ia fazer o dia que ele estava fazendo antes, quando era do Uber. Em 3 horas. Sucesso. O que acontece? Eu soltei o freio, manda para mim, a gente implantou o aplicativo nos motoristas todos, todo mundo sabia o que tinha que fazer, de forma automática, só que para a gente poder fazer o Same-Day, como é que era? Eu não tinha como trazer do armazém do cliente pro meu escritório.
eu tinha que ir pra lá. Meu, saía carreata de 10, 15 motoristas um atrás do outro. Lá de Gaia. Parava a fila de motoristas na porta da empresa. Nisso, eles já tinham montado uma certa estrutura lá dentro, né? Pra gente, pra receber. Porque era coisa de maluco, né? Era o quê? Uma coisa é tu falar assim, não, vou fazer CMD Delivery. Outra coisa é tu operar o CMD Delivery, né? Que era coisa de retardado. Exatamente, né? acredito. Chegava lá, Aquilo tinha lá... Aquilo é adrenalina todo o santo dia. Não, para. Chegava lá. E nisso, como é que tu aprende? Apanhando, né? Exatamente. Então, Exatamente. tá bom. Aí eu ia lá, planejava uma coisa, chegava lá, era outra, né? Porque tu imagina, uma coisa é tu fazer 50 entregas. Outra coisa é tu fazer 150. Outra coisa é tu fazer 1000 entregas. Tinha dia que saía 500 entregas lá. Amigo, era pallets assim de mercadoria com motorista. Eu quero sair logo! Eu quero fazer... Só que aquilo tava... Eles davam, não dava separado, eles davam tudo misturado. Aí eu chegava lá com 2 supervisores, a gente separava toda a mercadoria por motorista, por zona. Só que a etiqueta, na época, não tinha a etiqueta, guia, sim, né? Sim, guia de transporte, não vinha dizendo a separação da zona. Então, eu tinha que ficar olhando o código postal ali na mão. A gente tinha uma folha, né? A gente tinha uma folha, cada supervisor tinha uma folha, onde estava separada as zonas postais dos motoristas. Então, a gente pegava lá, isso aqui é do motorista Tom, toma aí. Esse aqui é do motorista, pega. Então, o sorter era a nossa mão. Então, esse aqui era o sorter, né? E a gente ia separando lá. No final da história, a gente gastava, sei lá, 1h30, 2 horas lá dentro. No final, a gente entregava tudo aquilo no mesmo dia. O que aconteceu nessa brincadeira? O rate do cliente, o rate de avaliação dos clientes era de 8,7, mais ou menos. Quando a gente implementou o CMD Delivery, o rating passou a 9,6, 9,8. De felicidade. Bom. Chegou a tal ponto que nosso escritório era em Gaia. Quando manda um pão com café, nós vimos 2 moças, né, 2 gajas lá, falando: você viu? Eu comprei no cliente ontem, já chegou hoje. Sucesso, compra neles que vai dar certo. Tipo, até hoje me arrepio de escutar isso, porque era um trabalho que a gente estava fazendo muito bom. Que era um sucesso aquilo lá. Então, e outra, o que foi bom para nós? É porque nós pegamos maior empresa. Sim. Maior empresa de Portugal que vende cosmético. E ninguém conseguia fazer aquilo para ele. Todo mundo, todas as transportadoras queriam... Até porque tu nasces tu tens essa facilidade, que é tu vens para cá, eu venho com um projeto, mas eu tenho que ser muito adaptável ao mercado, Sim. não é? Enquanto se calhar a empresa já... vou dar aqui um exemplo, por exemplo, o CTT já é uma gigante, coisa gigante, e de um momento para o outro mudar aquela máquina toda impossível. É impossível. Era mais fácil você ter me comprado do que ele tentar fazer isso, percebeu? Sim. Eu, na minha cabeça não disse isso, mas era o que eu estava a pensar. Nem estava a dizer de comprar, estava a dizer faz mais sentido essas empresas. Por exemplo, nós vemos aqui fazer um paralelo com outro segmento que não tem nada a ver, mas por exemplo, o setor bancário, nós temos aqueles bancos tradicionais e agora temos os bancos digitais, não é? O que é que as empresas, o que é que os bancos fizeram? É impossível nós pegarmos num banco tradicional, enraizado, o cliente habituado à caixinha e tal, agora vamos digitalizar o banco. Tipo, isto é impossível. Impossível, não funciona. Então o que é que muitos fizeram? Então eu sou o mesmo banco, vou criar um banco novo, com um logo novo, pessoas novas. Marco, chega a ser 3 vezes mais caro tu se adaptar do que tu comprar uma empresa nova. Sim. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Sim. Entendeu? Então, foi esse movimento que nós fizemos, foi muito bom, né? E aí, o que aconteceu? Quando chegou lá para meados de 2000 quando chegou no final do primeiro trimestre de 2021, né? O que aconteceu? Acabou a pandemia. O que aconteceu? Todas as lojas abriram. E houve ali uma pequena quebra. Ou uma pequena não, uma quebra gigante. Nosso volume caiu coisa de 70% de entrega de same-day, né? E ficou apenas o next day. E esse cliente se manteve, né? Graças a Deus o cliente se manteve, só que o volume muito menor do que ele tinha, porque as pessoas estavam ávidas aí na loja. Claro. Elas queriam ir na loja, elas queriam pegar no produto, né? Então houve esse movimento aí durante os 2 meses nisso daí muito forte, né? E aí foi quando começou aí um pouco do modelo que nós estamos atual, que começou a aparecer de forma espontânea, que era o quê? Eu faço entrega para você. E nisso, no meio do caminho, apareceu várias empresas que queriam fazer entrega same-day, né? Um dos clientes nossos, que está conosco até hoje,
ele é de vitamina, ele falou assim, olha, Marcelo, já que tu tá fazendo uma entrega no mesmo dia, já fica com o produto para mim. Já fica com o meu produto. Precisa tu vir pegar aqui. Tu já fica com o meu produto e tu já expede. Aí eu falei, tá bom. Aí eu, trocando ideia, falando com ele, ele falou assim, por quê? Não, Marcelo, pô, eu tenho aqui um funcionário que eu pago lá X mil euros, 1.000 euros, não sei quantos euros para ele por mês. O que tu vai me cobrar é infinitamente menor do que eu pago para ele. Eu vou usar esse funcionário para fazer outra coisa, vender, por exemplo. Né? Então, o que aconteceu? Eu passei a cobrar dele um FII para fazer o pick e um packing e depois fazer a entrega. Só que esse processo de armazenamento, enquanto ele estava dentro de casa, ou seja, a receita é 100% minha, a entrega eu ganhava quase nada, uma moeda, né? Enquanto aqui eu ganhava o dinheiro inteiro. Falei, tá bom. Falei, interessante isso. O que é que eu fiz? Mesma coisa. Graças a Deus eu tenho uma empresa gigante por trás. Eu preciso do WMS do Brasil. Ah, tá bom. Nisso vem o WMS do Brasil, instalo o WMS do Brasil, faz a adaptação e por aí vai. Isso é a diferença de ter uma grande empresa por trás, né? Então eu preciso, eles conseguem me socorrer. Trouxemos o WMS, precisou fazer uma série de adaptações. Só que desse cliente a gente acabou pegando a expertise, né? E fazendo essas adaptações todas, nós pegamos a expertise para poder escalar para outra coisa, para outro nível. Foi quando nesse meio do caminho nós falamos com um cliente de tênis que está conosco hoje, uma empresa brasileira, né? De tênis, calçado, mais esportivista e tudo mais. E ele tinha essa necessidade de arrancar aqui no mercado. Mesma situação, não tinha ideia de volume de entrega, não tinha ideia do que ia acontecer. Ele precisava de alguém para poder segurar ele e ajudá-lo como fosse possível, né? Tudo bem. Ele não sabia como é que ele ia operar e eu não sabia como eu ia operá-lo, né? Porque o grande problema do fulfillment é isso, né? E isso é o que nós estamos fazendo hoje, que depois até, se quiser, eu explico um pouco melhor, né? Que é a maioria das... Nós depois também vai estar a passar aqui algumas imagens que nós temos no armazém, para as pessoas também terem um bocadinho noção o que é Move, o que é hoje, a questão do armazém, essa parte que estás a falar da logística, porque isso é um serviço muito interessante para quem está a iniciar no e-commerce, porque o e-commerce até ser rentável para nós termos uma pessoa no armazém, nós falávamos isto antes da reunião, estávamos a falar sobre isso, não é? Quanto é que não custa um funcionário para não estar a fazer armazenamento, documentar, expedir, que seja, é difícil arranjarmos alguém que queira fazer isto tudo com estas competências, não é? Sim. E no início quem é que vai fazer? É o dono da empresa. Sim. Não é? E só que o dono da empresa tem que se preocupar em vender. Exatamente, o dono da empresa tem que estar preocupado. Eu quero clientes na minha loja, revendedores, para vender o meu produto, não é? Mas depois vai estar a passar aqui algumas imagens para as pessoas terem noção do que é que nós estamos a falar em termos operacionais. Então, o que aconteceu? Esse cliente, esse clientezinho de vitamina, né? Mandou para nós uma meia dúzia de caixa, montamos lá uma estrutura para ele, dentro do armazém. Na verdade, não tinha nem armazém, era um box, que era em Lisboa. Esse box nós usávamos para fazer o transbordo do que vinha do porto desse outro cliente, né? E aí chegava lá fazendo. Só que tinha um espaço lá que a gente botou uma estante, como essa aqui. Exatamente, né? e meter alguns produtos lá. Ele vendia, nós pegávamos o produto e fazíamos a entrega. Tudo bem. Só que nesse meio do caminho veio esse outro, tipo assim, de forma espontânea, veio esse outro cliente e falou assim: olha, eu quero. Tá bom. Só que o que estava vindo? Era um contentor de 40 pés de mercadoria. Não era caixinha. Era um contentor de mercadoria. Eu falei, Aí eu falei assim, Guilherme, liguei pro CEO do Brasil, né? Guilherme, tô com um cliente assim assado. E aí? Vamos apostar? Ele, vamos. Tá bom. Então vou procurar um armazém pra gente poder ir pra esse negócio e vamos ver o que é que... vamos se preocupar em trazer esse cliente. Vamos se preocupar em tentar encher, né? Porque aí quando a gente começa a falar de armazenamento e fulfillment, tu tem sempre aquela meta de preciso encher isso rápido, né? Para poder todos os custos se pagarem, né? Só que óbvio, né? O armazenamento tu acaba tendo um controle muito maior do que na entrega, porque é teu serviço, tá dentro de casa, você controla. Então tu consegue entregar um serviço muito melhor do que propriamente entrega. E também consegues ter previsão de caixa, que é, imagina que tu sabes que se tiveres 75% do armazém, eu não sei mandar para o ar, mas por exemplo, se tiveres 75% do teu armazém cheio, tu consegues cobrir todos os custos fixos. Tu já sabes que, ok, eu estou a 80%. Mesmo que o meu cliente não venda, porque uma coisa é tu teres montado a operação e vais andar sempre comparativo à capacidade que os teus clientes têm de vender.
não é? Se houver aqui uma crise, imagina uma recessão, o que é que vai acontecer? As vendas vão baixar, não é? E tu não consegues controlar isso e as tuas vendas também vão baixar. Se tu conseguiste ter dentro do armazém, opa, lutares, ok, eu tenho menos estoque, então vou sacar mais um cliente, mais 2 clientes para, ok, eu vendo menos por cada um, mas pelo menos eu garanto que o meu armazém está a 75 e eu pelo menos no final do mês consigo pagar as contas, não é? Tem essa filosofia por trás. Tem essas questões essa todas. Métrica por trás. É muito mais fácil de você controlar os custos. Exatamente. Entendeu? E tem uma previsão que é, eu tenho isto cheio, portanto eu sei que vou cobrar X. Não é? Tu já sabe o que vai estar acontecendo. É possível tu prever o que vai acontecer. E aí, tipo assim, tu já sabe quais são os teus custos, tu já sabe quanto é o teu custo pessoal, tu já sabe quanto é o teu armazenamento, tu sabe qual é a tua capacidade. Se esse armazém tiver 100% lotado, tu sabe quanto tu vai ganhar. E dali é decréscimo, né? Exatamente. Mas também se for decréscimo, pode ser decréscimo pela expedição, portanto tu vais ganhar mais à frente. Sim, tu ganha de um lado, tu ganha do outro, exatamente. né? E se o cliente está vendendo, ele vai querer repor e aquilo. Ele também está contente, né? E acabou, ele vai continuar né? a querer mais e por aí fora. Então, aí o que acontece? A gente mudou de uma sala de, sei lá, 10 metros quadrados, que eu tinha lá em Gaia, para um armazém logístico de 500 metros quadrados. Pequeno. Armazenzinho. A gente nem chamava que era armazém, era uma dark store. Né? Compramos lá os porta-paletes, eu essa acho que não conheci dos 500 acho que não foi. Tu foi naquele lá. Eu fui de Gaia. Gaia... Tu foi de Gaia? Fui de Gaia. Estive a ver Tu foi também no outro de 500. Tu foi no de 500. Com certeza tu foi então já mudaste então. Já mudei. Ok. Eu tô no de 2000 agora. 2000, boa. 2000, já não tem um espaço também. Boa. Aí a gente foi para esse de 500. Eu lembro-me na altura, foi quando tu compraste os carrinhos elétricos. Esse carrinho elétrico também não deu certo. Não deu certo? Não. Carrinho elétrica não segurava Acho que carrinho elétrica é uma coisa muito boa na teoria, né? Porque a carrinha elétrica, ela tem um problema que é tu tem que fazer um round muito pequeno com a carrinha elétrica. Só que na época que nós tínhamos a carrinha elétrica, o nosso round era muito grande. Eu tinha que fazer uma volta muito grande com ela. E o que acontecia? Umas 2 ou 3 vezes o carro parou no meio do caminho. Não tava carga. Né? E isso porque já era uma carga dupla. Né? Então não dava muito certo para a época. Né? Hoje em dia... Calhar os modelos que tu usaste na altura, né? Mas já assim foi um movimento arrojado. Eu acho que quando falava foi um sucesso aquilo lá. Quando a gente botou lá, vários clientes iam lá para querer dar a volta no carrinho. Eu fui dar uma volta no carrinho. Deu volta, mas isso só demonstra também o teu perfil de inovador, que é... o que é o custo na logística? É o custo da pessoa e é o combustível. Então, eu vou eliminar já aqui o primeiro... Marco, logicamente numa empresa e num negócio, as pessoas têm isso um bocado a cabeça, nem tudo dá certo. Sim. E nós temos que executar para perceber. Marco, não é? Temos a certificar que quando dá certo tem que cobrir para todos os que deu errado. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: erre rápido para tu consertar mais rápido ainda. Sim, entendeu? Claro. Então não tem problema de errar. Não é problema. Erro é aprendizado. Entendeu? Não tem problema de você errar. Errou, ok, mas tu tem que ser rápido em consertar o erro. E tem que ser mais sábio ainda para aprender o que tu fez de errado. Exatamente. Percebeu? Então, não há problema de errar. Erre, mas erre rápido. Se errou, não tem problema. Errou, tudo bem, conserta. E aí a gente já aprendeu o que é que eu fiz errado. Eu não vou errar novamente. Claro. E dali vai aprendendo, e vai crescendo, e vai fazendo isso. Então não há problema de errar. Fizemos uma aposta. Deu certo essa aposta? Não. Pô, tá bom. Então descarta a aposta, vamos para outra. Acabou. Percebeu? Então essa que tem que ser a filosofia. Tu tem que ser rápido, ágil. Esse é um pouco da diferença nossa. Por nós sermos uma empresa aqui pequena, eu consigo ter uma mobilidade muito mais rápida de resolução de um problema do que uma empresa muito grande. Isso é bom. E qual foi a metódica nisso, né? Então, por exemplo... E também tens uma coisa muito interessante por trás, que é, tendo uma empresa grande por trás, por exemplo, estás a falar desse software. Esse software deve ser... Caríssimo, não é? Mas como temos um suporte, podes pegar no software e adaptar. Só isso é Marco, brutal. para tu ter uma ideia, nós trouxemos o nosso WMS para cá. Ele era feito completamente moldado para o Brasil, com uma série de burocracias, porque no Brasil nosso ramo era muito voltado para o ramo bancário. Quando a gente fala de banco, é processo para tudo tu imaginar. Claro, porque um cartão não pode ser entregue a uma pessoa que não é o titular e depois vai o PIN e o código e tal, não é? É um monte de coisa que passa aquilo ali. Para poder o produto sair do armazém, precisa passar por um departamento que vai fazer a requisição para depois passar por outro departamento de expedição. Isso tudo numa área segura é um caos. A pessoa que pica não pode ser a pessoa que fez o packing.
É muita burocracia. E aqui, ao contrário, a gente tem que ter agilidade no processo, né? Então, quando a gente foi trazendo para cá, e qual é a facilidade nossa? Por ser um sistema nosso, a gente adapta muito rápido. Muito rápido. Isso é a facilidade do processo. Então, quando esse primeiro cliente veio para esse armazém que nós tínhamos agora de 500 metros, que tu acha que tu visitou, nós tínhamos 280 posições pallet na época. Esse cliente que já ficou ocupando com 120, sobrava a diferença, 160. Aí tá bom. Aí eu daqui a pouco fui lá, né? Chegou o cliente, um caos dentro do armazém, o sistema não estava adaptado como precisava ser. Nós fizemos um modelo. Então o cliente falou assim, não, Marcelo, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes o cliente ele não tem noção de se ele vai vender muito ou não. Então a gente seguia mais ou menos o que o cliente falava. Não, eu vou vender e-commerce. Ok, se tu vai vender e-commerce, eu preciso ter o teu produto num BIM. Deixamos uma parte do produto, deixamos 10% dos produtos dele em BIM. O resto todo em REC. Ok. 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. E tá lá, batendo BIM. Aí, nisso, teve um dia conversando com ele, aí o que a gente resolveu? Vamos agrupar tudo e vamos organizar os pallets por SKU, por referência. Eu ajudei o cliente que eu reduzi o custo dele, que não precisava ter em BIM, reduzi o custo dele para pallet, e otimizei o meu processo interno para poder achar a mercadoria de forma mais rápida. Não é tão rápido, porque preciso ficar movimentando pallet, mas ajudou o cliente também por outro lado. Fiz um post no LinkedIn dizendo, pô, legal, o nosso cliente tão querido do Brasil chegou, tá assim, assim, assim. Daqui a pouco o outro cliente, né, que é de uma das maiores redes de produto pet do Brasil, mandou mensagem para mim no LinkedIn, Marcelo, tudo bem? Sou fulano, sou CEO aqui da empresa tal, eu tô com um problema. Ele, o que houve? Não, que eu tenho um armazém na Holanda, tenho outro armazém na França, o atendimento deles é horrível, não me dão atenção, não cuido de mim, é engessado, tudo preciso mandar e-mail, eu não tenho facilidade de rapidez de acesso para... Não, aqui é tranquilo, tu vai falar comigo a hora que tu quiser, tu me manda o WhatsApp, eu respondo, a gente dá um jeito. O que é que tu precisa? Não, eu preciso disso. Eu falei, tá. Só que aqui no meu armazém só tem espaço para 160 posições de pallet. Tu tem quanto? Eu tenho 300. Falei, não vai dar. Não vai dar. Não, tranquilo, Marcelo. Tu vai cuidar de mim? Eu falei, vou. Então, vou mandar para você o que dá para tu levar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, aí fechamos o contrato, nem eu acreditei. Falei assim, tipo assim, fechei com um, já tava fechando com o outro. O armazém que eu achei que ia demorar, lotou em 2 meses. 2 meses. Toda a previsão que eu tinha feito foi pro espaço, Marco. Foi muito engraçado, porque eu não previa isso daí. Às vezes eu chegava naquele armazém lá, olhava assim, falei, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Né? E eu falei assim na minha cabeça, pô, eu convenci o meu CEO do Brasil a fazer isso aqui, o que é que eu vou fazer agora? Amigo, de uma hora para outra, aquilo que eu tava pensando já tinha lotado. E quando chegou a mercadoria, quando a gente bateu o martelo, chegou a mercadoria, ele não mandou 160, ele mandou 200 pallets. Não tinha onde colocar mercadoria no armazém. Eu tinha que empilhar coisa em cima da outra. Era coisa de maluco aquilo lá. Só que ele já chegou, e detalhe que já chegou botando pressão, dizendo que estava com 60 pedidos travados, que eu precisava liberar do que ele tinha mandado para mim. Só que eu nem sabia o que ele tinha. Que não tinha dado tempo de eu dar entrada na mercadoria dele. Você não tinha feito aquele processo de validação e... Não tinha feito nada, só que ao mesmo tempo também queria ajudá-lo. Então o que a gente fez? Na medida que a gente ia triando a mercadoria para dar entrada, se aparecesse um dos produtos, a gente já pegava, separava e expedia. Coisa de maluco, cara. E a coisa foi andando, aos trancos e barranco, mas foi. Nisso, tudo andando, depois, sei lá, 2 meses, ele falou, Marcelo, a situação é a seguinte, eu tenho o resto do outro armazém que eu preciso tá mandando. Dá pra ser? Eu falei, não, dá. Dá pra ser, né? Mas não dá agora, me dá um tempo. E tá bom. Nesse meio do caminho, esse outro, meu primeiro cliente lá de cosmético, falou pra mim assim, Marcelo, eu preciso que tu altere o local de recolha, porque a gente tá mudando de armazém. Aí eu falei assim, Arthur, tá mudando pra onde? Não, vou pro outro armazém de 5 mil metros quadrados. 2 vezes o tamanho do que a gente tá agora, tal. Eu falei, mas esse armazém que vocês vão estar liberando é aquele que eu visitei vocês? Então deixa eu aí falar contigo. Fui lá, olhei o armazém. A gente tinha um armazenzinho de 500. Esse armazém que ele tá saindo era de 2 mil metros quadrados. Ou seja, enquanto o meu primeiro armazém tinha 280 posições pallet, estava indo pro armazém que tinha 2 mil posições pallet. Aí eu falei assim, Brasil, Guilherme, a situação é essa. E aí? Ele, Marcelo,
Falei, vamos. Eu fiquei 1,5 2 semanas fazendo conta para provar que fazia sentido a gente ir para outro armazém, né? Porque o metro quadrado ia ser mais barato, né? No final das contas, né? Sim, mas e tu ia ter uma capacidade, cliente para encher, precisava ter cliente para encher aquilo lá, né? E graças a Deus, Deus sempre me ajudou nesses momentos, né? Então eu tinha 2 clientes, né? Que esses 2 clientes davam um total de 200 posições pallet. Só que eu tinha 2.000 posições pallet. Eu tinha... E Marco, o armazém é tão grande que pra tu andar, se tu der uma ida e volta, tu fica cansado. Olha lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Isso é tipo assim, cada vez mais eu falei, isso realmente eu sou maluco, né? Eu sou maluco. mas isso é geral a todo o empreendedor, né? A pessoa às vezes se parar para pensar, não é? E dizer, fogo, efetivamente, que estupidez que eu fiz, não é? Cara, tem que acreditar, Marco. Tu tem que acreditar. Tem que acreditar. Nós, agora aqui uma coisa mais pessoal, por exemplo, nós temos este espaço onde estamos agora a filmar e ele, pá, era um projeto inicial, mas depois nós alteramos, pá, e eu às vezes ainda venho para aqui, pá, e vejo o valor que eu gastei aqui, não é? E depois assim, fogo, que estupidez, não é? Pá, mas se calhar daqui a um ano, eu estou a dizer, fogo, ainda bem que eu tomei aquela decisão, não é? É sempre assim, não é? Pá, é sempre na base da intuição. Eu lembro, ainda há pouco tempo eu vi um discurso do Jeff Bezos, ele ainda era CEO da Amazon, e estavam-lhe a perguntar sobre como é que ele tomava as decisões. Pá, e ele disse uma coisa muito interessante, que foi, as decisões mais importantes da vida dele nunca foram analíticas. Pá, foi na base da intuição. Sim. E do querer, Sim. não é? Ô, Marco. E às vezes uma pessoa faz contas e... Pá, e às vezes é como tu dizes, pá, às vezes é tendo que a oportunidade aparece, não é? Marco, o que eu falei, lá aquele primeiro cliente meu de vitamina, o valor que eu estava ganhando nele, em uma expedição, era 3 vezes o valor que eu ganhava de uma entrega. Falei, isso faz sentido. É um modelo, validaste o modelo de negócio. Isto é muito importante também, é um insight muito interessante para as pessoas lá em casa, que é importante planear, mas é importante também testar o produto. Sim. Que é, ok, eu tenho este espaço aqui, vou rentabilizá-lo. Isto funciona. O cliente quer, trabalho bem, ganho dinheiro. Fixe, ok, agora vamos aumentar um bocadinho. Logicamente tem sempre essas barreiras, mas estamos a falar de um negócio de logística, que é, não é contratar uma pessoa. Sim. Não é? É montar uma máquina que eu agora não posso sair daqui. Não é? E Marco, por que deu certo? Porque o que acontece? Por que esse processo da logística deu certo? Porque eu já vim do processo de entrega. Então eu sabia das dificuldades da entrega e fui inserido o fulfillment, o armazenamento na entrega. Ou seja, eu já sei todos os problemas da entrega. Eu já tinha uma expertise muito grande de entrega. Eu já conhecia todos os pontos fracos dos concorrentes, já tinha fazer entrega, eu tinha carro próprio para fazer entrega, tinha tudo isso. Então eu já sabia do problema todo que tinha lá. Só que eu não sabia do problema que eu tinha desse lado, que é do armazenamento fulfillment. Começamos com um pequeno cliente. Desse pequeno cliente veio um outro grande cliente. Apanhamos para poder entender como é que era o funcionamento dele. Né? Porque também quando a gente fala de fulfillment, a gente está agregando uma série de outras coisas. Não é só a entrega, é a preparação, é o picking, é o packing, é o armazenamento, é o pós-venda, entra uma série... É a questão do produto, tudo que tu imaginar. Né? Né? Eu imagino só num armazém com 2.000 paletes, não é? Quantos clientes tu hoje, por exemplo, não deves ter e produtos que não têm nada a ver. Que nada a ver. Então eu tenho um produto lá que eu preciso fazer um controle por lote. Eu tenho Olha, eu que tive numa empresa em que o produto era nosso, tínhamos mais ou menos, pá, eu não me recordo, mas eram algumas milhares de referências. Já era complicado às vezes fazer a validação, que a malta confundeu os produtos. Imagino vender coisas que nem são Marco, só esse cliente de pet, se eu não me engano, são 3.500 referências. Aí tem esse primeiro cliente, aí, continua a história, depois eu vou chegar nesse cliente fulfillment de reversa, logística reversa. E aí é muito engraçado porque a gente aprende sempre aquele negócio, né? Tu toma um tropeço, tu levanta rápido. O negócio é tropeçar e levantar rápido. O que é que aconteceu? Quando a gente mal mudou o armazém, e Marco, mudar um armazém que seja de 500 metros quadrados é uma complicação gigantesca. Porque o que tu tava na posição A não tem nada a ver com a posição para onde vai. Ou seja, caos. Caos total. Só que como eu precisava mudar de armazém rápido, porque eu não podia perder o outro armazém, né? Eu mudei a toque de caixa,
Só que quando eu fui me mudar, o meu cliente que estava saindo, porque esse armazém que eu tô hoje era do meu cliente, meu primeiro cliente cosmético. Sim. Ele não tinha conseguido mudar tudo ainda para ele ir lá pro novo armazém dele. Então o que aconteceu? Metade do armazém era meu, metade do armazém era dele. E nisso, a gente foi lá, fomos lá tropeçando, eu lidava com os funcionários dele, lidava com os nossos funcionários, a coisa meio me ajuda aqui que eu te ajudo ali. E fomos indo, né? Nisso, ficamos um mês naquela situação, só que o armazém precisava ter uma reforma muito grande, e isso me incomodava muito. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho que ter tudo muito meio organizado. Não posso não ter a coisa organizada. E me incomodava porque o modelo dele de trabalho era completamente diferente do modelo que eu precisava trabalhar com o meu time, né? Só que eu tinha que levar isso o tempo que dava para levar. Tudo bem, deu um mês, ele encerrou a operação. Só que ele encerrou a operação, então eu fui para lá. Imagina, um armazém de 2.000 metros quadrados. No que eu me mudei pra lá, me mudei com 200. Mudei hoje, dia 1º de, sei lá, me lembro, foi 1º de junho, mudei pra lá. Me recordo direito agora também, ou foi outubro, não sei. Eu fui pra lá com 200 posições pallet. Quando eu cheguei lá, ele tinha metade do armazém dele ocupado. Eu falei, tá bom. Falei, amigo, sabe que nós temos um relacionamento excelente e tudo mais, mas eu preciso que tu libere pra poder ver se eu consigo vender, né? Sim. Preciso ocupar, preciso ganhar dinheiro aqui. Aí tá bom. Ele falou, Marcelo, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como levar essa mercadoria toda. Me dá, eu vou alugar de você 300 posições pallet. Aí eu falei, porra, tá bem. Então eu tinha 200, mais 300 virou 500, sobrava 1.500. Tá certo. Então tá bom, ótimo. Né? Aí esse cliente indicou um outro cliente. Ó, Marcelo, tem esse pessoal aqui também tá precisando de armazenamento e eles estão precisando de ajuda. Eu falei, tá bom, só que eles vendiam o quê? Eles vendiam, era expositor, né? E um expositor ocupava 2 posições pallet, né? E aí ele falou, não, tem esse... Eu falei, não, tá bom, pode mandar pra cá. Eu sou que tava que nem coração de mãe, pode vir que cabe, né? Falta espaço. Que não sobra espaço. Aí, nisso, essa outra empresa foi lá e pegou mais 200 posições pallet, ou seja, só eles tinham 500, com mais 200 meu. Já tinha 700 posições pallet, sobrava 1.300. Aí eu falei assim, Daqui a pouco, aí esse cliente que era da Pet, ele falou, Marcelo, já que tu tá aí agora, eu já vou fechar os outros armazéns. Eu falei, tá bom, daqui a pouco ele manda mais 400 pallets. Já estava mais, já tinha já uma porcentagem. Já tava batendo 1.200 posições pallets nessa brincadeira. Isto num espaço muito curto tempo. De 1 mês e meio. Imagina. 1 mês e meio. Né? E Marco, eu tô falando assim de operação de armazenamento e tudo mais, e com outra coisa acontecendo. E as expedições a acontecer, os outros clientes. Caos total, tendo que arrumar o que veio do outro armazém. Daqui a pouco chega mais 400 pallets do cliente que já estava conosco para poder organizar, e fora ter que gerenciar o que estava do outro cliente chegando. Loucura. Coisa de maluco, né? É maluco misturado com doideira. E nesse meio do caminho eu fui lá e fechei mais um contrato gigante de uma outra empresa, né? Não, Marcelo, tô mandando pra você um contentor de mercadoria. Tá, veio. Esse contentor veio tudo pallet americano, que cada pallet americano vira 3 europeu. Então, ele ocupou de cara aí quase 60 posições pallet, né? Nisso a gente fechou mais um outro cliente. Quando eu fui ver, Marco, tipo assim, em 2 meses, eu levantei assim, eu olhei, caramba, não tem espaço no armazém. Em 2 meses, Marco, não tem espaço no armazém. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Em 2 meses. Aí eu comecei, com calma, o que começou a acontecer? Eu respirei e comecei a analisar o que tinha lá dentro. Né? Quais as características? Quem eram os clientes que estavam lá dentro? Eu tenho um cliente desse ramo, que é um tipo de negócio assim, que ele faz uma venda, a venda dele é B2C2B, B2B2C. Por que B2B2C? Porque ele não vendia caixa fechada, ele vendia a unidade da caixa. Percebeu? Então, quando o cliente ele vende a unidade da caixa, esse produto, o resto da caixa ele tem que vir para BIM. Não pode ficar no pallet. Ele tem que vir para uma prateleira, né? Para você poder contabilizar, porque eu não posso, se ele for vender um B2B, sai a caixa fechada. Se ele vende o B2C, tem que ser a unidade da caixa. Então, como é que era? Ele começou a aumentar muito o volume dele de venda e ele vendia lá, tipo assim, fazia uma venda com 1.200 itens. Unidades. Comecei a ter que fragmentar minha equipe para cuidar só desse cliente. Ou seja, tinha uma operação dedicada quase para ele lá, desse processo. E nisso a gente foi começando a aprender
como é que ele operava. Então a gente teve que montar uma zona dedicada para ele, com o modelo dele, por ordem, tamanho e tudo mais. Então a gente aprendeu e se adaptou para isso. Ok. Veio um outro cliente, depois veio um outro cliente de tênis, que operava de uma outra forma. Ele operava por serializado. Ou seja, esse cliente ele não operava serializado, ele era por SKU puro, caixa, sendo que o cliente de tênis precisava trabalhar por serializado, por causa do sistema que estava ainda se adaptando. Então, que estava numa outra zona do armazém. Nisso chegou um outro cliente de cosmético, né? Que era B2B puro. Que a gente teve que montar uma outra operação dedicada para ele também dentro do armazém. Ou seja, o que começou a acontecer? A gente começou... nós éramos um armazém de fulfillment totalmente tailor-made, onde eu me adaptava à necessidade do cliente, não o cliente se adaptava à minha realidade. Né? Ou seja, o cliente me explicava o que ele precisava, eu ia lá e desenhava um projeto para ele, e ele se encaixava dentro da minha operação. E com todo o flow de entrega, back-office, embutido já. Isso é o garantido padrão. Tradicional, já é o que toda a gente conhece, né? E qual era a vantagem também ali? Quando a gente começou a analisar, também qual era a peculiaridade dos clientes, a gente começou a montar uma malha por trás dele de transportadoras, que era o quê? Ele tem toda a diversidade que tem de boas transportadoras estão por trás. Então, nós temos aí CTT, Correios, DPD, DHL, FedEx, Dasher, um monte de transportadora por trás, que o cliente não precisa se preocupar qual é a melhor entrega. Quem faz esse trabalho é o meu time. Então, se sai uma encomenda dessa, vai para uma transportadora. Se sai uma encomenda dessa, vai para outra. Se sai um pallet, sai para outra transportadora. Então, nós temos um ecossistema por trás que cuida de tudo isso do cliente dentro do armazém. E nesse meio do caminho, o que aconteceu? Aquele meu cliente de cosmético, que não tinha conseguido tirar todos os produtos dele, ele estava com o problema na mão, que era o quê? Pô, Marcelo, eu estou precisando fazer a logística reversa da loja, porque eu já fazia a logística das lojas dele. Só que eu recolhia na loja e levava para o armazém dele. Só que em vez dele fazer isso, ele precisava que eu fizesse isso para ele. Então, ele me mostrou. Explica o que é essa a logística reversa basicamente imagina o seguinte, que tu tem um fornecedor, tá? Tu tem fornecedor XPTO, imagina, L'Oréal, tá? E por algum motivo aquele produto está saindo de linha e precisa ser devolvido para o fornecedor. Tá? Só que tu imagina, são 100 lojas. Tu tem que recolher das 100 lojas. Das 100 lojas para trás. Mandar esses produtos todos para cá, pro armazém. E aí eu tinha que ter um time que ia pegar aquilo e ia triar produto por produto para depois devolver pro fabricante, organizar todo aquele processo. Entendeu? Ou seja, imagina, chega uma caixa com tudo misturado. O meu operador, ele tem que pegar aquela mercadoria, passar pelo scanner, passar pelo WMS, dar entrada naquela mercadoria, separar aquilo por fornecedor, por tipo de produto, encaixotar aquilo tudo por SKU para depois devolver para o fornecedor. Então foi esse trabalho que ele acabou. Então a gente estava fazendo. Aí, de uma hora para outra, foi aparecendo isso. Nós fazíamos o fulfillment, B2B, um B2C, B2B2C. O B2C, que era o primeiro cliente de vitamina. Depois um cliente B2B2C, que era do pet. Depois um cliente B2B, que era de cosmético. Depois uma de logística reversa, que era desse meu cliente lá anterior. E quando eu fui analisar, eu estava vendo que eu estava fazendo uma série de soluções que aquilo eram produtos. Só que na época, a correria era tão grande que eu não consegui ver isso fragmentado dessa forma, que depois isso virou produto. Então eu tenho um produto hoje em dia de armazenamento, fulfillment, logística reversa e tudo agregado numa coisa só. Então lá, nós acabamos sendo uma solução, hoje em dia, nós somos uma solução muito boa para o cliente, porque eu consigo me adaptar nele. Se tu tem uma realidade de que tu é um pequeno e-commerce, ou tu é uma grande empresa, consegues ter uma solução adaptada. Solucionar para ele de forma adaptada. Preciso fazer uma logística reversa, eu sou um e-commerce, estou lançando agora. Eu consigo entender a realidade, até mesmo porque também, Marco, um grande problema que é que nós, que somos empresários, nós temos que olhar para o cliente também como um futuro parceiro. Tu tem que olhar o cliente como parceiro. Numa das nossas empresas, que é da Yours to Be, nós tentamos criar aqui um ecossistema e o nosso foco é sempre o cliente que é pequenino, que um dia vai ser muito grande. Sim. E nós gostamos... porque esse é o win-win, não é? Eu não posso querer só o cliente que já é grande. Não, eu quero pegar no cliente pequenino e ir crescendo. Hoje o que é um cliente pequenino pode ser grande. Eu prefiro ter 10 pequenos do que ter um grande. Se os 10 pequenos me trouxerem a mesma receita de um grande, eu prefiro. Ou ter 100 clientes pequenos, que seja. Eu por acaso estou a passar por esse dilema agora. Nós passamos de ter um pacote de trabalhar muito para quantidades, principalmente aqui na Yours to Be,
E agora eu achei que, pronto, acho eu que encontrei aqui um gap no mercado que era dos clientes mais pequeninos e tudo mais. Estou a trabalhar mais essa área. E eu estou nessa fase de perceber, ok, o que é que eu prefiro? Eu ontem estive a fazer as contas, não é? Eu, para manter a minha linha de produção, precisava de antigamente 4 clientes, não é? E eu, para o próximo ano, eu vou precisar de 20 para manter a mesma linha, não é? E eu estou a passar um bocado por esse dilema. O que é que eu prefiro? Prefiro 4 clientes grandes ou prefiro 20 mais pequenos? O problema é que se tu pede um cliente grande desse, tu vai perder 25% da tua receita. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, lá no Brasil, isso é uma coisa interessante, que no Brasil, tudo que nós estamos falando, lá, a coisa é um volume absurdamente maior, né? E lá já tem empresas especializadas em fulfillment de pequenos e-commerces, né? Então, pronto, tu tem um e-commerce, tu vai lançar, tu vai lá, se instala na empresa e a empresa faz tudo para você, né? Interligação com tudo que tu imaginar, né? Isso é extremamente vantajoso, que também é isso que nós estamos fazendo lá. Então, hoje, nós temos integração com todo tipo de e-commerce que tu imaginar, Shopify, PrestaShop, VTEX e WooCommerce, automatizado, onde tu faz uma venda, já capta, já cai diretamente no meu WMS. Isso na operação aqui, né? O nosso WMS, ele já é tudo automatizado, que já faz a expedição automaticamente depois que é feito o pick e um pack. O tracking automatizado, que já atualiza para as lojas do cliente. É feito envio por tracking, por e-mail, por parte do cliente. A API do nosso WMS é aberta, ou seja, se o cliente quiser fazer uma adaptação do RP dele com o nosso WMS, também é possível fazer. Foi o que nós fizemos, né, na altura. Então, nós fizemos, quer dizer... há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, no início. Então tem... Que é isso que não... Atenção, que a maioria das pessoas que trabalham com logística, isso não existe em lado nenhum. Ninguém chega à DHL e diz, olha, agora quero que vocês criem aqui uma API junto com o meu e nós fazemos, não sei... Esqueçam, terem um cavalinho da chuva que não vai acontecer. Esquece. Não vai acontecer. Enquanto aqui, eu preciso desenvolver uma linha a mais no código. Eu estou aqui a bater muito a DHL, na ponteira à porta. Mas quando eu digo a DHL, digo todas as transportadoras. Sim. E já nem falo nas encomendas paletizadas. Então aí nem software nem tem. Existe acompanhamento, nem isso existe. Não tem. Então isso é engraçado, que realmente as empresas de transporte de carga, basicamente a gente opera de forma manual. Sim, eu acredito. Não dá. Da forma que elas trabalham. Não tem API, não tem um monte de coisa, entendeu? Então tem essas peculiaridades. Então o que aconteceu, Marco? Mas eu não percebo porquê, porque imagina, quer dizer, se olharmos por exemplo do Brasil, facilmente uma empresa se instala de grandes dimensões com tecnologia por trás, e parece que nós aqui na Europa, parece que temos... nós introduzimos uma tecnologia na nossa empresa, é muito mais difícil. Marco, o problema todo... Porque tu trazes essa tecnologia porque já tens por trás uma empresa no Brasil que pegas no software, instalas aqui e adaptas e corres, não é? Sim. Mas parece que aqui em Portugal é muito mais complexo. Eu acho que até, por exemplo, até em custo, aqui o setor empresarial é tão pequenino, por exemplo, até para nós, Marco, olhar para por exemplo, nós temos uma fábrica de produção, até para nós olharmos para um software de gestão de produção, um gajo tem que fazer contas, não é? Começa a fazer contas e o caraca, aquilo já vai ser um peso brutal nos custos da empresa. Pensa o seguinte, imagina que você tem um e-commerce. Nesse teu e-commerce, tu faz expedição de pallet, tá? Se tu não se tu não fizer a medição do que está saindo ali do teu armazém, vai ficar bel prazer, tu vai ter que aceitar o que o transportador vai te falar. Sim. Eu posso dizer, na empresa onde nós trabalhamos, nós tínhamos um desvio enorme daquilo que orçamentamos até do que aquilo que chegava à fatura. Pois é. Entendeu? Por que disso? Porque tu não tem como provar. Porque o cliente pede-me, eu tenho que lhe dar um preço e só depois é o cliente não fica à espera que a transportadora me dê preço. Depois é assim, depende sempre do que é que eu meto na palete. Porque se eu não tenho tecnologia para me dizer, olha, esta palete vai ser assim, vai ter este peso e este volume quando tu fores preparar. Se isto não existe, criar aqui um gap entre o achismo e a realidade. Pois é. Agora tu imagina, aqui tu tá falando aí que tu faz 300 expedições por mês, né? Não é muita expedição. Teoricamente dá para até controlar de forma manual. Agora, no Brasil, por exemplo, uma empresa não faz 300 expedições por mês, faz milhões de expedições por mês. Se a empresa não tem uma tecnologia por trás, então por isso que tecnologia no Brasil nem é discutida. Por quê? Porque é default. Se tu não tiver tecnologia, tua empresa vai quebrar.
E esse é o pensamento que tem que ser aqui também. Então, por exemplo, nós estamos implementando isso. Então, tu imagina, eu trabalho com vários transportadores diferentes. CTT, DPD, DAX, DHL, por aí vai. Cada uma tem medida, tem uma cubagem diferente, tem uma forma de trabalhar diferente, uma métrica diferente, por aí vai. Se tu não tiver um sistema por trás que gerencia isso e controla isso, tu tá lascado. Por quê? Primeiro, eu sou o teu representante. O teu produto tá comigo, certo? Eu tenho que cuidar do teu produto. Eu sou o teu representante. Eu tenho que cuidar de você, porque eu sou você. Né? Então, meu sistema tem que saber o que está acontecendo, até mesmo porque senão eu também vou ser enganado. Então, porque se eu mando para a transportadora e eu não sei o que eu estou mandando, eles vão me cobrar o que é. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou mandando. Se eu sei o que eu estou mandando, o transportador uma coisa, tá errado. Ó, o pallet tem essa medida, o produto tem essa medida, isso aqui tem tal peso e acabou. E se a transportadora tiver condutividade, eles que se adaptem, porque hoje em dia tu consegue bater dessa forma. Hoje em dia, a empresa chegou num ponto que eu não preciso mais entrar nesse mérito de discussão. Percebeu? Porque nós passamos a ser um fornecedor de relevância. Isso tá falando de 2 anos de vida da empresa. Pouco, não é? 2 anos e pouquinho. Nós começamos no final de 2019, 2020, 2021 e estamos agora... Não, 2019 não. 20, 21, 22. Então, temos 3 anos e pouco de empresa, né? E tá crescendo toda hora, né? Até porque eu acho... Eu gosto muito desse segmento, não é? Eu acho que até para... O que tu apresentas é um upgrade muito interessante às empresas, porque é assim... Eu monto a minha loja, não é? E hoje montar uma loja... Quer dizer, nós montarmos uma loja no Shopify é quase de graça, não é? Eu basta ter o produto. Pá, se eu posso colocar o produto... fazer outsourcing desse produto, em que eu não me chateio com o envio, com a recolha, de armazenar o produto, se não vai... uma encomenda... Hoje é tudo de tal forma automatizado que o cliente compra na loja online, cai na transportadora, eu estou descansadinho. Ô Marco, para ter uma ideia, a gente fez um desenvolvimento em Power BI de tudo que tu imaginar. Então a gente pegou o WMS, nós fizemos uma conversão de tudo em Power BI. Tu compra uma licença e tu consegue controlar inteiro o teu estoque inteiro pelo celular. No meu armazém. E é uma coisa que é desenvolvida por nós também internamente, que se tu precisar fazer uma adaptação A, B, C, tu consegue fazer. Ou seja, hoje já tem em Power BI tanto a parte de TMS, que é de transporte, quanto do WMS, que é de armazenamento. E tu consegue controlar isso tudo através do teu celular. O que tá dentro do armazém, se tu tem estoque, se tu não tem estoque. Fora isso, uma série de outros sistemas que tem lá agregados, percebeu? Então, é incrível. Tu podes... Quer dizer, isto é um insight muito grande, que é... As pessoas hoje em dia têm que se focar em vender. Não podem estar preocupados com a logística e com o dia-a-dia. Não é? Por isso Marco, temos essas soluções. O teu... Pensa assim, você como empresário, o teu valor é muito alto. Para você se preocupar com peculiaridade do teu dia a dia. Tu tá sendo empresário, tu tá botando na tua cabeça que, eu quero vender um produto, tu botou uma meta para si. Eu preciso estar ganhando, sei lá, 1.000 euros no primeiro mês, no segundo mês 2.000 euros e por aí vai. Para tu tá ganhando isso, tu tem que estar focado em fazer o que tu precisa fazer, que é o quê? Vender. Tu não pode estar focado em ter que pegar metade do teu dia, que seria para gerar venda, e tá fazendo processos administrativos de uma logística. Era isso que nós falávamos agora um bocadinho. É impensável. E não é só isso. Nós por acaso não tocamos nesse tema, mas podemos tocar, não é? Esse crescimento envolve o aumento elevado também de recursos humanos. Sim. Não é? Isso já é difícil... Quer dizer, já é difícil eu contratar alguma massa trabalhadora para a minha empresa, onde é no início, onde ela não está organizada. Quer dizer, quanto é que isto não custa? Né? Marco, para e pensa, um funcionário, ele trabalha 11 meses, tu paga 14 certo. de salário, certo. Que é o que é. Certo, é o que é. Né? Pronto. Então, o que acontece? Um mês, obrigatoriamente, se tu tem um funcionário só um mês, tu vai ter que pagar, tu vai ter que estar trabalhando no lugar dele. Certo. Né? Sim, porque um e-commerce é 24 horas por dia, todos os dias da semana, 7 dias por semana. Acabou, entendeu? Então, ou tu tem um planejamento de que um pensamento de empreendedor e de que vai fazer a coisa crescer, que aquilo lá é um negócio para um negócio que tem que crescer e dar certo, e você já pensa dessa forma, ou então tu vai estar fadado a sempre ficar pequeno, ou então até falir, até quebrar. Não consegues crescer. Percebeu? Então, ou a coisa vai, ou vai. Né? Aquele lema muito, muito interessante, não é? Empresa que não queiras morre. Pronto. E Marco, tipo assim, é um pouco até que a gente estava falando até lá no início. Eu sou CEO da empresa, né? Mas eu sou um funcionário de conglomerado, no final das contas.
um funcionário... eu sou um funcionário que eu penso na empresa como se fosse minha. Tenho um pensamento do empresário. Eu sou o CEO da empresa, sou funcionário. O pensamento dono da empresa. Por acaso, na minha equipa gosto de cultivar muito isso, que é o pensamento dono, não é? Sim. E acho que sobre essas empresas é que conseguem, essas pessoas é que conseguem ter sucesso dentro da empresa. Então, eu fico ali. Quem é que... Quando muitas vezes eu vou fazer uma entrevista com um funcionário, eu penso assim, pergunto para ele, o que você está vendo de estar bom aqui? Por que você quer entrar aqui na minha empresa? Né? Porque aqui tem um bom salário, não sei o quê, é uma empresa grande, é estável. Eu falei, tá certo. Mas o quê? Onde você pretende chegar? O que você pretende estar fazendo daqui a 2 anos? Eu pretendo estar desenvolvendo um bom trabalho no que eu faço. Eu falei, interessante. Ou seja, daqui a 2 anos tu quer estar a mesma coisa que tu está fazendo hoje. Tá bem, beleza. Então não é aqui. Acabou. Até porque eu não quero estar igual daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu quero estar abrindo minha 3ª filial, se for possível, aqui na Europa. E se eu tô na Espanha, se eu tô na Alemanha, ou na França, onde eu tiver que estar, alguém tem que estar no meu lugar onde eu tô aqui agora. Operar o negócio cá. Sim. Mas por acaso, sabes que isso é uma... Eu, por acaso, quando estou a fazer recrutamento... sempre foi algo que eu penso, não é? E isso é uma pergunta muito difícil, porque tem uma rasteira muito grande, que é, tu fazes essa pergunta, não é? E imagina que tens alguém muito ambicioso lá dentro, e dizes assim, não, eu daqui a... Aquela pergunta base, não é? Daqui a 10 anos vês-te a fazer o quê? Não é? Se eu disser, olha, eu daqui a 10 anos vejo-me a não trabalhar. É algo que tu queres ouvir de uma pessoa que vai trabalhar para ti? Mas tu tens um gajo que diz, não, eu daqui a 10 anos eu vou construir tanto valor para ti, eu vou ganhar tanto dinheiro que daqui a 10 anos não preciso trabalhar mais. Estás a ver? Mas é algo que é difícil de tu ouvires. Porque daqui a 10 anos não queres fazer nada. Tipo, não, sabe o que quer dizer, foi? tu podes ter de tal forma tão ambicioso como... Não é? Me lembro até hoje que fiz uma vez, eu estava fazendo uma entrevista de processo seletivo, e aí o entrevistador, que acabou sendo depois meu chefe, ele perguntou assim para mim, Marcelo, o que é que você quer fazer daqui a 1 ano? Eu quero estar na tua posição. E aí, óbvio, né? Eu quero estar na posição porque eu sei que você vai estar na posição mais alta. Mas aí foi a resposta certa para ti, né? Que tu gostavas de ouvir. Sim, entendeu? Então, eu falei isso para ele, né? Na entrevista. Eu falei assim, eu quero estar daqui a 1 ano, onde você quer estar daqui a 1 ano? Eu quero estar na sua posição, porque eu sei que você vai estar em outro lugar, porque eu vou te ajudar a chegar nesse outro lugar. Acabou. Entra logo. Acabou. Sim, é isso. Acabou. É isso, eu quero esse cara para mim o resto da vida. Por exemplo, eu das experiências profissionais que tive, por exemplo, uma que me chocou bastante foi o meu primeiro emprego. E cheguei a uma empresa já instaurada, feita no mercado, já com 30 anos no mercado, e era aquele pensamento que é, pronto, isto está com esta dimensão, está bom. E tu vens de uma área académica onde tudo é florido, bonito, crescimento, dinheiro, tudo parece incrível, e chegas ali e deparas-te com alguém que diz, tá bom, não podemos crescer mais porque depois isto implica aqui termos outras responsabilidades, outros controles na empresa e tal. Assim, uau. Tu tens aquele choque que é, isto não é para mim, tipo, aí vou estar, tipo, a empresa, são 10 anos, vai estar sempre igual, então eu vou estar 10 anos aqui assim, tipo, não funciona, não é? Mas se tu vais dizer isso, podes causar um choque e já não entras. Mas também pode não ser a empresa para ti. Porque assim, nós também nós queremos contratar, queremos a pessoa ideal para o nosso trabalho. Mas a pessoa também tem que se sentir enquadrada na empresa para onde vai, não é? Você não pode... E às vezes não está desalinhado. Tem algumas situações que muitas vezes... por exemplo, sou workaholic. Eu funciono a 360 volts, sei lá, a 500 km por hora, por aí vai. É impossível, na minha opinião, conseguir arrumar, conseguir ter pessoas que vão andar na tua mesma velocidade. Porque você é o motor que faz aquilo andar. E acho que também isso é uma utopia também. Sim. Que nós queremos muitas vezes contratar. Imagina, isso existe... Isso foi o que eu me deparei sempre. Às vezes as pessoas têm expectativa de não, eu vou contratar aquela... O funcionário só é bom se trabalhar tantas horas como eu. Então é uma utopia, porque nenhum funcionário vai ser bom. Marco, eu trabalho mais que todo mundo ali. Porque eu trabalho além do horário normal, eu ainda fico depois de 1 a 2 horas depois na empresa, depois eu chego em casa e continuo trabalhando. Claro. Enquanto todo mundo está dormindo, eu continuo trabalhando. Mas isso é uma escolha minha. Porque o que eu estou fazendo, eu estou construindo uma coisa de longo prazo. Eu peguei um projeto que foi me delegado esse projeto e eu vou fazer esse projeto ser o melhor do mundo.
Claro. acontecer. Ponto, parágrafo. Eu não preciso que ninguém, por exemplo, da matriz venha me cobrar. O que a matriz hoje em dia me cobra é... Tu tens uma capacidade de automotivar, não é? Não sei se às vezes é automotivar ou me automutilar. Entendeu? Mas a coisa anda, percebeu? Então Mas hoje... também se calhar aí sempre foi, pelo teu percurso que vieste falando até agora, não é? Quer dizer, foi um bocado isso, não é? Porque também chegaste à altura que as empresas, tu sentiste que isto está muita concorrência e não dá para crescer, vou para outra coisa qualquer, não é? E também se calhar sentes falta disso, não é? Se quando sentis que a Move hoje não dá para crescer mais, se calhar parados para outra loucura, vou te falar outra uma coisa, loucura qualquer. Vou te falar uma coisa, Marco. Eu tô vendo esse mundo de logística, eu vou te falar, quando eu acho que eu vou ficar um pouco mais tranquilo... Sim, também é o certo. Também vieste para o continente certo. Atenção, porque nós em termos de logística somos muito deficitários. Eu vou te falar que se tu para pensar, Marco, eu peguei o primeiro armazém de 500 metros quadrados, foi final de 2021, né? O armazém lotou em 6 meses, mudei para um outro. O outro armazém já está quase lotado em 6 meses. Eu já estou vendo o que eu vou fazer caso exploda de tamanho. E a gente já começa a olhar, tipo assim, talvez se eu puxar isso daqui, empurrar aqui, jogar para lá, para ver se vai dar espaço, né? E já tá pensando. Então é uma dinâmica muito grande e que existe, e que eu tô vendo que existe uma demanda no mercado de soluções dessas que são disruptivas e que são adaptativas, disruptivas e adaptáveis, né? E que eu sei que esse é um mercado muito grande que vai estar correndo. Então, fala assim, Marcelo, quanto tempo você se vê? Eu não tenho ideia. Pode ser, enquanto Deus me der saúde, inteligência e força de vontade, eu vou embora. Percebeu? E talvez, de repente, seria um sonho meu ter meu filho dando continuidade no que eu estou fazendo. Mas também é aquela coisa, hoje em dia das crianças a gente não consegue saber de mais nada o que ele vai querer ser ou o que ele deixa de ser, né? Isso é verdade. Também não podemos exigir, não é? Pois, isso é o que a minha esposa me diz, não é? Não crias muitas expectativas porque não sabes o que é que vai acontecer. Pronto, então, né? Mas é o sonho, né? Ter essa continuidade. Às vezes até eu fico vendo, ele gosta de estar vendo isso aí também, né? Mas é que eu falo para ele sempre. Sim, que é um mercado muito engraçado, porque ali nós vemos as coisas a acontecer, não é? O produto vem, vai, entrega. Marco, é extremamente dinâmico. É extremamente dinâmico. Existe uma série de peculiaridades. Eu quero fazer armazenamento de frio, eu quero fazer armazenamento de produto tal. É uma segmentação inflamáveis. É uma segmentação absurda que eu preciso ter um armazém aduaneiro para quando receber mercadoria, preciso fazer expedição para tal coisa. Não tem limite a coisa. Para tu ver, qual foi o único segmento que não parou na pandemia? Claro. Logística, transporte, armazenamento. Tinha de continuar a acontecer. Entendeu? Então, porque senão, se não existisse isso, ia parar, o mundo parava. Entendeu? E eu falo para você, hoje eu sou muito grato de eu estar inserido nesse mercado. Sou muito grato pelas pessoas que me trouxeram para cá, nesse produto, nesse negócio, entendeu? Então, tem que dar esse suporte para crescer. Não é? Eu falo, hoje a minha preocupação é muito mais, hoje eu acho que cobrança, né, nem se preocupa se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, até mesmo porque eu estou em Portugal e o resto eu estou no Brasil. A preocupação é muito mais, e aí, como é que tá aí? Tá dando mais dinheiro? Tá dando mais dinheiro? Chegou no break-even? Primeiro break-even. Tipo, chegou no break-even agora. Vamos lá. Tá dando dinheiro? Tá dando dinheiro? Não, tá bom, vamos crescer mais. E essa preocupação que hoje é uma boa preocupação, né? Graças a Deus tirou uma tonelada, só que já veio mais 2 toneladas agora, claro, né? Que é fazer isso dobrar, né? Tomando, girar crescendo, a roda, fazer né? a coisa andando e por aí vai. E é isso que eu falo, né? Que eu acho muito legal. É poder... a gente está criando uma coisa que vai ajudar, que vão poder ajudar outras pessoas, outras empresas a poderem... disruptivo. Dessa forma, né? Não fazendo o mesmo do que existe. Fazendo diferente, entendeu? Eu acho que desde que nós viemos aqui para Portugal, a gente conseguiu crescer nesse tocante por causa disso. Sempre tentando buscar uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente. Se adaptar de forma diferente, né? A empresa, a matriz da empresa, ela tem uma metodologia assim, vamos crescer com nossos próprios pés. Né? Então, nunca tivemos aqui em nenhum momento a cabeça, não, eu sou uma startup, tenho rios de dinheiro e vamos explodir. Talvez eu tivesse explodido, mas ao mesmo tempo eu ia poder me implodir. Sim. Se eu tivesse agora estavas muito grande, ineficiente e não conseguias ingerenciável, talvez, né?
Diz uma coisa, como é que funciona como é que, tendo em conta que a Move por trás tem uma empresa brasileira, não é? Como é que vocês funcionam aqui em questão de... Como é que funciona esta dinâmica? Como é que é responder, um CEO responder para um superior, neste caso, para uma empresa que é noutro continente? Como é que funciona esta dinâmica? Como é que funciona a relação, o controle? Marco, a transparência acima de tudo, entendeu? É muita transparência. Eu sempre sou assim. Na minha cabeça eu só é meu o que é meu. O que eu comprei, que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, por exemplo, a empresa, eu faço parte de um conglomerado, né? Na verdade, são várias empresas, né? A primeira coisa é a confiança. Confiar em mim, esse desafio. E confiar em mim, levar a empresa para onde eu puder levar, né? Confiar em mim, os recursos dessa empresa. E para eu poder responder a essa confiança, eu sou o quê? Transparente. Então, tudo é auditado, tudo tem acesso. Tudo, todo mundo tem acesso a tudo, entendeu? Então, tem uma gerenciamento. E eles têm muita confiança em tudo que acontece aqui. Então, não preciso falar, tu fez isso, tu fez... Não. Eles sabem que o que eu estou fazendo aqui... Já está num patamar que eu confio plenamente. Acabou. Se o que ele faz foi bem para a empresa... Tá bom. Percebeu? Então, primeiro, transparência. Segundo, acessível. Terceiro, confiança, sabe? Sinergia, pensamento, troca de ideia. Eu tô com uma solução aqui que ajuda no Brasil. O Brasil tem uma solução que me ajuda aqui. E muito trabalho em parceria. Muitas vezes eu me vejo até como sendo um MVP para algumas situações que rodam, que vão acontecer no Brasil. O Brasil agora está passando por uma fase de compra de muitas empresas, porque a ideia de nós estarmos indo para IPO esse ano ainda, ou seja, esse ano, ou então no máximo ano que vem, nós estamos indo para IPO, ou seja, a empresa está em franco crescimento, a pandemia fez a empresa crescer, sei lá, 10 vezes de tamanho. Uhum. E nós acabamos crescendo junto com isso também, né? Todo o mercado de logística, então nós adquirimos várias empresas em segmentos diferentes e que fazem sentido para o ecossistema, de forma geral, né? Então, a empresa, no início, era muito segmentada no ramo bancário. Então, nós tínhamos a Geocard, que fazia a fabricação do cartão. Nós tínhamos a Flash Courier, que fazia a entrega do cartão. E no Brasil, nós tínhamos todos os maiores bancos do Brasil lá conosco. Tá bom. Depois disso, começou a haver uma necessidade de armazenamento de mercadoria, porque era o quê? As empresas bancárias, elas começaram a fabricar máquina de cartão. Então, precisava armazenar a máquina de cartão. Então, foi criada a Move, né? Então, teve a JAL, que era fabricar, depois teve a Flash, que entregava, depois teve a Move, que fazia parte do braço logístico, né? E, em paralelo a isso, começaram a haver outras ideias do Guilherme também, que é o CEO, a Levo, por exemplo, que era uma fast delivery, né? Que era de entrega rápida, que foi a Levo. Uhum. Depois entrou a GoCross, que é uma empresa que tem o intuito de auxiliar empresas a fazerem, a se especializarem em e-commerce, fazer a venda deles em vários marketplaces diferentes, né? Com uma plataforma que está sendo desenvolvida. E agora estão adquirindo outras empresas de transporte e de fulfillment também, voltado mais para o e-commerce. Voltando mais para o e-commerce e de centralizar um pouco só o ramo já explicaste, bancário. Né? O mercado é de tal forma grande que depois... Sim. Eu ser só especialista em e-commerce pequeninos, eu já tenho um cliente, uma clientela enorme. Então, um influencer no Brasil, que é a mulher de uma cantora, ela faz um post no Instagram, faz 60 mil vendas num dia. Exatamente. Loucura. Sabeu? Coisa de doido. Exatamente. Então, é um mercado de outras dimensões, não é? Sim. Aqui, por exemplo, isso é uma coisa até que eu estava fazendo estudo agora, né? Como é que é o mercado? No Brasil, isso aí é uma coisa fortíssima. Tem empresas de fulfillment que são especializadas em influencers, né? Tudo bem, influencer no Brasil lá tem 20 milhões de seguidores, não sei o quê. Faz um post e explode de vender qualquer coisa, né? Já aqui não. Eu estava vendo que, por exemplo, aqui... eu acho que... Não funciona assim. Não funciona. Muitos influencers não têm marca própria. Lá eles todos têm marca própria de produtos. Então isso é uma coisa muito diferente, né? Aqui a maioria dos influencers que nós analisamos, eles promovem outras marcas.
Sim. Né? Mas mesmo assim não e é mesmo nem assim perto o da marketing de escala. influência não tem assim muita escala. É. Muito deficitário, sim. Então, é um mercado aqui muito recente. Porque também é muito segmentado, porque Portugal é português, o espanhol é espanhol, o francês é francês, não é? Quer dizer, e acaba por tudo somado não ser muito grande, não é? Pois é, enquanto no Brasil tu tem um Brasil inteiro que é quase Europa, né? Sim, O cara que faz o comunica post para toda a gente, para não toda a é? gente. Diferente aqui que é segmentado por país. Nós né? somos São Paulo, não é? Nós somos tamanho de São Paulo. Sim, é um pouco diferente, mas é um mercado é um mercado interessante, que tem que ser realmente revisto isso daí, né? Então, é esse tipo de dinâmica que a gente está indo agora, entendeu, Marco? Muito bem, Marcelo. Aqui um bocadinho em jeito de reflexão, aqui para terminarmos. Queres deixar aqui tipo alguma mensagem, tanto para algum empresário que esteja na dúvida de expandir o seu negócio, não é? Ou alguém que esteja na calha na dúvida se vou empreender ou não e de que forma. Se quiseres deixar aqui uma mensagem, tu passaste por esses processos todos e neste crescimento todo, se quiseres deixar aqui uma pequena mensagem, era interessante. Todo empresário ele é sonhador, né? Então eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Se eu fizer tal coisa vai dar certo. Tem que sonhar. Só que Sonho que manda a vida. Eu sonho que manda a vida. É isso aí. Só que, ao mesmo tempo, seja sonhador com o pé no chão. Planeje, faça um business plan, verifique se realmente tudo tá bem planejado, tá bem planificado, tá bem estruturado, faça teste de mercado, converse com as pessoas, tire dúvida com quem já está, para poder empreender de forma muito mais segura. Né? Então, não adianta ser sonhador. Sonhador pode, numa hora para outra, virar um pesadelo. Exatamente. Né? Então, é sonhar com base, sonhar com solidez, sonhar com certeza do que vai estar fazendo, sonhar, acima de tudo, tendo tranquilidade do que vai querer fazer. Né? Muitas vezes vem pessoas falar comigo, né? Bom, Marcelo, eu tenho um produto assim, assim, assim. E aí eu pergunto assim, coisas básicas. Por exemplo, muitas pessoas querem vir do Brasil para cá, né? Para a Europa. Não, porque no Brasil eu já vendo para muito brasileiro que mora na Europa. Então vou vender na Europa. Mas por que você vai vender? Por que você acha que você vai vender na Europa? Não, porque eu já vendo, porque os portugueses, os europeus vêm aqui comprar comigo no Brasil. Mas eles vêm comprar contigo no Brasil porque aqui é mais barato que lá. Tu acha que tu vai vender o teu produto lá mais caro? Então tu tem que entender o que tu vai poder fazer diferente para tu vender mais. Então tudo tem que ter um início, meio e fim. Eu tenho esse sonho, ok. Como é que eu vou concretizar esse meu sonho? Fazendo isso. Né? Traçar um plano. Tem que traçar um plano. Não tem saída. Tem que traçar um plano, tem que conversar com pessoas que estão no mercado, tem que conversar com pessoas que podem estar te ajudando, tem que ser uma esponja. E tem que ter humildade, tem que ser uma pessoa humilde. Humildade para poder saber que tu tem pessoas que sabem mais que você. Marco, eu sou o CEO da empresa. Eu troco ideia o dia inteiro com meus funcionários. Eu por acaso, sobre isso, eu tenho uma bias muito interessante, que é... eu contrato para um dia ser a pessoa mais incompetente da minha empresa. Sim. Hoje eu tenho um funcionário que sabe muito mais de sistema do que eu. Perfeito. Porque eu construí o sistema. Hoje em dia eu já nem sei. Como é que funciona isso? Teve uma vez, eu até me lembro hoje em dia, teve a minha supervisora do Fulfillment, ela pegou, deu baixa nela, eu quase quebrei minha cabeça. Quando eu fui ver o sistema, eu falei, quem faz aqui? Eu já não sabia, porque não estava mais tanto assim. A sorte que ela tinha lá o time dela, que sabia mexer. Vamos crescendo, vamos preocupando com outras coisas, faz parte. Tanto que hoje até uma... Certeza que não existe, já carregaste... Quer dizer, tu já foste lá, quando nos conhecemos, já foste à Oxbet carregar material. Marco, desculpa. Eu acho que todo empresário tem que ter a humildade e tem que ser exemplo. Exatamente. Então, quando eu comecei essa empresa aqui, quem dirigia o carro era eu. Exatamente. Era eu que carregava a caixa. A empresa cresceu, né? Quem é que carrega o stake? Quem é que dirige o stake lá quando tá precisando? É o Marcelo. O Marcelo vai lá dirigir o stake. Claro. Quem é que trabalha no final de semana para poder motivar o pessoal? O Marcelo tá lá trabalhando no final de semana para motivar o pessoal. Exatamente. Então, tu tem que ser exemplo acima de tudo. Entendeu? Um bom líder, um bom empresário, de forma geral,
ele tem que ser, acima de tudo, um líder, né? Ele tem que ser um exemplo para os funcionários, e os funcionários têm que ver esse líder como uma pessoa que eles querem alcançar um dia o nível deles, o nível dele, né? E não ser um ditador. A pior coisa que tem é de um empresário querer ser um ditador. As pessoas terem medo dele, ter medo do que eles podem. Isso é uma relação péssima. Tu nunca vai ter pessoas do teu lado para te ajudarem a te corrigir. Claro. Tu não é. Mas já só vou dizer aquilo que tu queres ouvir. Tu não tem o dom da palavra. Entendeu? Quantas vezes eu tava numa incerteza, eu parei quase a empresa inteira para perguntar pro pessoal por quê? Eu queria também ouvir dele. Por mais que eles dessem uma série de soluções que eu não vou acatar em nada, mas pelo menos eu queria ouvir a posição deles. Tem uma ou outra que dá para tu acatar, sim. Claro, bom. Claro. Agora, se tu não tem Ninguém, o teu só time, gente, só yes man, não vamos a lado nenhum. não vai. Por acaso, nós hoje de manhã, estava uma reunião, estávamos para decidir uma questão na comunicação e foi muito interessante. Estava uma reunião, acho que estávamos 5, acho eu, e eu vinha já com a minha ideia pré-concebida. Eu disse, olha, chega lá, olha, nós agora vamos fazer assim, assim, assim. Toda a gente virou-se para mim e disse, olha, pá, acho que isso não está bem. Eu disse, pronto, então está bem, soluções. Que eu também testo dizer que não está bem, mas depois também não apresentarem solução nenhuma. Isso para mim também não funciona. E pronto, eles, olha, agora, pegando no que tu dizes, no que tu disseste, vamos fazer, se calhar assim, vamos focar aqui e depois isto é o apêndice, tal. Isso. Pronto, se vocês acham que é o melhor. Sabe o que eu faço com meus funcionários? Lá, quando tem aconteceu um problema, né? Marcelo, aconteceu um problema. Falei, tá bom. Qual é a solução? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar a solução agora. Mas da próxima vez que você tiver um problema, você vai me trazer o problema já com 3 soluções, ok? Exatamente. Tá bom. Então, todo mundo lá na empresa meio que doutrinado para isso, né? Então, eles vêm com problema, me trazem, só que já trazem 3 soluções. Marcelo, eu tenho essa opção, tenho essa opção, nem que sejam opção. estúpidas. Às vezes, Marcelo, eu não consegui 3 soluções, mas eu consegui 2. Eu começo a rir, né? Eu falei, não, tá bom, fala aí. Aí ele dá uma solução, dá 2 soluções. Tá bom, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer essas 2 soluções, entendeu? Vamos fazer essa aqui, que talvez dê certo melhor. Aí tá bom, não, valeu. Mas isso é um ambiente muito interessante, porque acabamos por incutir esse pensamento de dono, que é, ok, eu tenho um problema. Tá bem, e como é que eu vou resolver isto? Olha, vou resolver assim, mas logicamente que eu vou ter que perguntar ao meu líder o que é que ele quer, não é? Mas incutimos essa responsabilidade que é, eu tenho um problema, mas como é que eu vou desenrascar isto, não é? Sim. Se não a pessoa tem um erro, olha, pá, isto não deu. Não, desenrasca-te. Não é nem só isso, é porque tu acaba tendo um funcionário incomodado porque ele sempre sabe que vai ter alguém para poder segurar a mão dele. Exatamente. E aí, se tu não tá lá, sim, a empresa para. Percebeu? Não dá. Então as pessoas têm que ter esse tipo de pensamento. E aí, que até no futuro depois já sabem, olha, isto já aconteceu e o Marcelo fez desta forma, então eu vou fazer igual. Sim. Há outro lema também que eu gosto muito de usar internamente é, eu prefiro uma má decisão do que não tomar decisão nenhuma. Pá, não fazer nada e esperar que alguém apareça aqui iluminadamente para resolver, pá, mais vale fazer qualquer coisa, mesmo que não seja bem. O Marco, é aquilo que, tipo assim, o funcionário fez uma coisa errada. A pior coisa que tem, que o chefe, patrão, líder pode fazer é chamar a atenção desse funcionário. No primeiro momento. Fez uma besteira enorme. A primeira coisa que se faz é resolver. Não. A primeira coisa que tu tem que fazer é respirar. Respira. Sim. Respira. Né? Depois que tu respira, que tu faz o quê? Por que tu fez isso? Não por causa disso. Tá bom. Viu que não deu certo, né? Então tu já aprendeu que não vai repetir nunca mais isso, né? Então vamos corrigir aqui agora. O Jeff Bezos, num livro dele, ele no início usava muito isso, que era, aconteceu um problema, e ele chegava a ver da pessoa e dizia, olha, porquê que fizeste isso? E a pessoa dizia, olha, eu fiz isto porque não sei o quê. E porquê que isso aconteceu? E porquê? Ele diz, na maioria das partes, chegava a mim o problema, mas pelo menos eu consegui identificar o porquê, esmiuçava ao máximo perceber porquê que o problema aconteceu. Sabe qual é o maior problema? Eu não sou analista de sistema. Tenho formação em estatístico, tá? Eu tenho mestrado em estratégia de mercado. Só que todo lugar que eu passo sempre tenho que lidar com programador, analista de sistema. É uma raça mais difícil do mundo de tu lidar. Por quê? Sempre tem um problema. Só que eu não sei nada de programação. Se ele me fala uma coisa, eu vou ter que, teoricamente, eu teria que aceitar. Exatamente. Só que eu faço uma pergunta, tem uma coisa que tu quebra qualquer analista de sistema, sabe o que é o porquê? Não, Marcelo, não dá pra fazer isso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Eu ficava falando por quê pros programadores. Até chegar à resolução. Não, até eles pegarem e me darem a solução.
pra coisa. Por quê? Por quê? Ah, por causa disso. Mas por quê? E por quê? Então, o que acontece? Eu não sou programador. Eu quero que a coisa aconteça dessa forma. Só que ele fala, não dá pra fazer por causa disso, disso, disso. Por quê? Eles nunca estavam preparados do porquê, né? Então, o pessoal... Teve uma hora que o pessoal meu de TI, eles já nem queriam trazer para mim o problema, porque sabiam que eu ia perturbar a paciência deles, que eles iam ter que buscar a solução. Então ele já vinha, o próprio programador já vinha com a solução. Ou então nem me falava nada, já resolvia. Já resolveu logo. Entendeu? Então é assim. E é isso que tu tem que estar incutindo no teu funcionário. Senão né? as pessoas também ficam fora da responsabilidade, que é, olha, correu mal, não, um problema. Marco, tu imagina, você tá com uma empresa, lançando uma empresa e tá tudo centralizado em você. Aconteceu isso comigo também. Tava lá, tudo passou por mim. Sim, isso acontece até uma certa dimensão, acontece com todas, não é? Então, eu acho que depois o nosso papel é começar primeiro a segregar, primeiro a escolher as pessoas, treiná-las, elas errarem, e nós corrigirmos até elas ficarem independentes. Né? Porque vai ter uma hora que tu tem que estar... Pra tua empresa crescer, tu tem que ter gente do teu lado para te apoiar. Sim. Não, e para tocar o piano sozinhos, não é? É um trabalho diário isso daí. É uma conscientização diária. É aquela coisa, tem uma hora lá que tu vai tá peneirando para ver quem pode estar do teu lado. Vai ter uma hora que vai chegar num determinado momento, ainda mais quando é um processo de startup, que tu precisa fazer a empresa andar. Tu vai trazer a pessoa que estiver disponível. Uhum. Só que no meio do caminho, tu vai ver que essa pessoa que estava disponível não é a pessoa que tu quer para teu futuro lá. Uhum. Mas tá bom, ela tá lá ainda. Tu tenta tirar o máximo possível dela pra tu ver até onde ela chega. Ela chegou aqui, tem jeito, a capacidade dela tá ali. Tu vai ter que ter uma outra pessoa pra poder continuar. Uhum. Isso é um processo contínuo. Por exemplo, hoje a empresa tá no armazém de 2.000. Se eu for pro armazém de 3.000, ou dobrar o tamanho, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ter outras pessoas pra estarem cuidando disso, ajudando nesse processo inteiro. Então, isso é um trabalho diário de uma liderança, é um trabalho diário do empresário. Sim, e aprender a segregar, e aprender a formar. E quando tu fala até segregar, é uma coisa bem inteligente, porque o pior é se tu for um líder centralizador. Não, é assim, tu és centralizador à tua capacidade, que é, tu tens um dia, tem uma determinadas horas de trabalho, não fazes mais com aquilo. Não dá para, quer dizer, não vou pegar num dia de 24 horas e trabalhar 30. Sim. Entendeu? Então, e também passar tu não delegar para os teus funcionários tomarem uma decisão também é muito complicado. Então, eles têm que ter autonomia para poder tomar uma decisão, por mais que esteja errada. E aí, para eles sentirem também a importância de estarem dentro, que é, tomaram a decisão, não correu bem, e eles perceberem, interiorizarem que então a minha ação tem uma consequência, sim, não é? Sim, isso também é muito importante. É por aí, sabe? Novamente, tem um sonho, tenha certeza de como concretizar o sonho. Entendeu? Todo sonho é bom. Tem muito do feeling, né? Mas todo o feeling e todo sonho, para ele poder se tornar realidade, tem que ter uma base muito grande, muito sólida de conhecimento e de certeza de qual o caminho certo a seguir. Uhum. Entendeu? Nem todo mundo, nem para todas as empresas, a Amazon é maravilhosa, porque a Amazon come uma taxa de margem absurda, e nem todas as empresas têm condição de vender na Amazon. Sim. Por exemplo, eu queria estar vendendo na Amazon. Tá bom, tem certeza? Sim. Tem margem para isso, tem capacidade, consegue cumprir com todos os requisitos que a Amazon tem. Pois é, entendeu? Nós por acaso cá tivemos já um episódio passado que falava, falávamos um bocadinho sobre marketplaces e e-commerce e perceber um bocadinho a diferença. Aqui a Move apresenta um bom suporte a todos os e-commerce, e uma das fases de crescimento que o empresário pode ter é essa segregação pode ser por um outsourcing de um determinado serviço, e o empresário pode estar preocupado com a sua loja, ter mais produto, melhor qualidade, perceber o cliente, a manter as vendas, enquanto tem segregado a parte logística. Sim. E aqui a Move aparece um serviço. Sim. Marcelo, agora para terminar, queres mencionar a forma que te podem contactar ou que podem conhecer a Move, conhecer os serviços? Sim. Para quem estiver lá em casa e tiver interesse, queres deixar aqui os... Quem quiser conhecer um pouquinho da Move, né? O nosso site é www.movelogistica.pt. Nosso telefone 309-702-800. Eu depois meto na descrição. E o e-mail é o contato@movelogistica.pt, tá?
É um prazer. Lá eu faço questão de todos os clientes que a gente está negociando irem nos visitar no nosso armazém, apresentar o que nós fazemos e também, e geralmente, e quase que a totalidade das vezes fala diretamente comigo, porque sou eu que sou o principal vendedor da empresa. Então não tem saída, eu gosto de fazer o que eu faço. Exatamente, entendeu? exatamente. Pronto, malta. Obrigado Marcelo por estares aqui. Vocês depois podem conhecer a Move. Nós aqui na Small Talks podem perfeitamente seguir no nosso Instagram, no Spotify, no podcast da Apple e no YouTube. E fiquem aqui, fiquem atentos às novidades, fiquem atentos aos próximos episódios e até à próxima. Tchau, tchau.